4h57. O Danilo Gobato trazendo informações sobre o Oscar. Fala, Danilo! Após as vitórias históricas de O Agente Secreto no Globo de Ouro, a atenção do público e de toda a indústria cinematográfica está voltada para o Oscar, que acontece no dia 15 de março, mas antes da premiação acontecer, claro, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood ainda precisa divulgar os indicados em cada uma das 23 categorias. E o processo de votação já está a todo vapor. A escolha dos indicados, vale lembrar, começou no dia 12, semana passada, se encerrou na sexta-feira, dia 16, e a lista oficial, a divulgação completa, será revelada nessa semana agora, dia 22 de janeiro, quinta-feira. São mais de 10 mil profissionais do cinema votando, que votaram para decidir os finalistas em categorias específicas de suas áreas. Vamos explicar aqui rapidamente. Ator indica ator, diretor indica diretor e assim por diante. E a expectativa é que o longa, protagonizado pelo Wagner Moura, seja indicado e que conquiste uma estatueta em melhor filme internacional. O filme O Agente Secreto, dirigido pelo Kleber Mendonça Filho, teve vitórias importantes em Cannes, no Globo de Ouro e em outros festivais mundo afora. Então agora a expectativa, não só a torcida, mas a expectativa, para repetir o êxito na maior premiação do cinema mundial, o Oscar. Em dezembro de 2025, a Academia divulgou uma pré-seleção, uma shortlist para o Oscar em 12 categorias. E O Agente Secreto aparecia na lista das 15 produções que seguem na disputa por uma indicação a melhor filme internacional. E ainda concorre a uma vaga na categoria de melhor escalação de elenco, que é uma categoria nova que estreia na edição desse ano. As categorias de atuação, como melhor ator, melhor atriz e a categoria principal da noite de melhor filme, não entram nessa shortlist. Bom, então, na quinta-feira, dia 22, é que a gente vai descobrir os indicados, mas podemos ter aí, pelo menos, pelas previsões, pelas projeções dos analistas, dos especialistas, das revistas especializadas em cinema, pelo menos 5 indicações para O Agente Secreto. As minhas apostas aqui: melhor filme internacional, melhor filme, melhor ator, melhor elenco e melhor atriz coadjuvante, que será uma surpresa se de fato vier essa indicação para Tânia Maria, que acabou de vencer um prêmio em Santiago, no Chile, nessa mesma categoria. E tem espaço para mais, já que o Brasil pode ser ainda representado e indicado, a melhor documentário, como Apocalipse nos Trópicos e Anune, e também Sonhos de Trem, como melhor fotografia, e ainda na categoria melhor curta-metragem com Amarela. Boa, Gobato, valeu, obrigado pelas informações. O Quinto Sinal está marcando 5 da tarde. O Acontece volta amanhã a partir das 3. Você fica com o Resenha, não saia daí. Valeu, tchau. Termina aqui Bandeirantes Acontece. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse
aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. KS Tubos, Válvulas e Conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Carlos Batista. Alô, alô, Brasil! Brasil, Brasil, Brasil! 17h02 está marcando o digital eletrônico, relógio atômico da Bandeirantes. Hoje até 19h30, muita informação, opinião e debate aqui no Esporte em Debate neste dia 19 de janeiro de 2026. E claro, com a sua importante participação através do Fala Galera. Como você avalia o empate do Guarani contra o Santos? Viu alguma melhora na equipe alviverde? Opine 97102-1493. 97102-1493. E descreva esse atual momento da Ponte Preta em apenas uma palavra. Opine 97102-1493. 97102-1493. Pautas do Guarani para o programa de hoje. Com gol de Kevin nos acréscimos, Guarani e Santos ficam no empate por 1-1 no Brinco de Ouro. Ainda com a partida em 0-0, o Bugre teve a oportunidade de abrir o placar com Mirandinha de pênalti. Mas Gabriel Brazão defendeu a cobrança do atacante bugrino. Com o ponto conquistado, o Guarani termina a rodada fora da zona de rebaixamento, mas com a mesma pontuação do Botafogo, 15º colocado. O próximo compromisso do Bugre é fora de casa contra o Velo Clube, quinta-feira, às 21h30. Após semana turbulenta, Matheus Costa se emociona na entrevista coletiva e diz estar com a consciência tranquila. O treinador do Bugre foi demitido na quarta-feira e recontratado no mesmo dia, após reviravolta nos bastidores. Muito criticado pela falta de repertório, o comandante promoveu diversas mudanças na equipe titular, que enfrentou o Santos. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Matheus Costa defende Mirandinha após pênalti perdido e exalta Kevin. Pautas da Ponte Preta. Ponte Preta perde por 2-0 para o Capivariano e vê crise aumentar ainda mais. Com 3 derrotas em 3 partidas disputadas neste Paulistão, Macaca é lanterna do campeonato e o único time que ainda não pontuou no Estadual 2026. Após derrota, Elvis se despediu dos companheiros ainda no vestiário do Carlos Colnaghi. Camisa 10 da Ponte Preta já havia desabafado na última quarta-feira após derrota para o Velo Clube no Majestoso. Um dos líderes desse elenco alvinegro, Elvis, tem contrato até 2028 e vem despertando interesses de alguns clubes. Durante coletiva após a derrota para o Capivariano, Marcelo Fernandes rebateu falas do vice-presidente Eberlin na Rádio Bandeirantes e diz que pediu aos novos contratados para esperarem até
terça-feira na expectativa de derrubarem o Transferban. Torcida da Ponte Preta organiza protesto hoje às 19 horas em frente ao estádio Moisés Lucarelli. Os principais alvos da manifestação são o presidente Dr. Torrano e o vice-presidente Marco Antônio Eberlin. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Diretoria abre semana decisiva por futuro de Elvis e tenta evitar debandada. E tem as notícias do dia, que não tem ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma delas para colocar no programa de hoje. A sua opinião. Pauta 1. 2 semanas após a reapresentação do elenco do Corinthians, o volante José Martínez segue na Venezuela, desfalcando a equipe e causando incômodo no departamento de futebol. A situação ficou ainda mais crítica, pois o jogador não respondeu à última mensagem enviada pelo técnico Dorival Júnior. É possível que o atleta seja punido com multa, mas isso só será definido quando o jogador se reapresentar. Pauta 2. Neymar entra em fase final de recuperação e vive a expectativa de retornar ao Santos em fevereiro. O craque tem se dividido com trabalhos de fisioterapia no CT Rei Pelé e na academia particular dentro da sua própria casa. A tendência é que, a partir da próxima semana, ele já comece os trabalhos com bola e esteja pronto para atuar nas primeiras rodadas do Brasileirão. Pauta 3. Jogadores de Senegal correm risco de perder a Copa do Mundo por conta do abandono de gramado na final da Copa Africana das Nações. O protesto de jogadores e membros da comissão técnica de Senegal em relação à penalidade assinalada nos acréscimos da decisão resultará em punição aos envolvidos. De acordo com o regulamento da competição, a seleção de Senegal será punida com uma multa de 50 mil euros a 100 mil euros. Pautas, notícias, não tem ligação com os times de Campinas. O comentarista escolhe uma delas para colocar no programa de hoje. A sua opinião. 17:09, Pedro Piscinato e os seus destaques iniciais. Alô, Pedrão, um abraço para você, boa tarde. Fala, Batistão, boa tarde para você, um grande abraço, um abraço especial também para o amigo ouvinte que está ligado aqui no Esporte em Debate. Meu destaque inicial pelo lado do Guarani é o garoto Kevin. A gente vinha falando aqui desde o final do ano passado, pedindo mais oportunidades para o Kevin no time titular, e ontem, realizando sua estreia na equipe profissional, o jogador marcou o gol de empate da partida entre Guarani e Santos, e aí caiu ainda mais nas graças da torcida alviverde. Pelo lado da Ponte, a Macaca foi derrotada mais uma vez. Dessa vez perdeu por 2-0 para a equipe do Capivariano, jogando fora de casa, nenhum ponto somado ainda nesse Campeonato Paulista. E Elvis, capitão da Macaca, camisa 10, um dos líderes desse elenco da Ponte Preta, está de saída da Macaca. Batista. 17:10. Sabe quando você encontra uma instituição que realmente está do seu lado? Pois é, isso é o Sicredi, viu? É ter com quem contar de verdade. O Sicredi é a primeira instituição financeira cooperativa da América Latina, com mais de 120 anos de história e uma forma de atender que valoriza a proximidade e o cuidado com cada pessoa. Nas agências, o atendimento é humano e atencioso. No digital, completo e prático para quem prefere
resolver tudo pelo telefone celular. Com mais de 300 produtos e serviços financeiros, o Sicredi oferece solução que vai do dia a dia até grandes projetos. Conta corrente, crédito e investimentos, seguros, consórcios e muito mais. Sempre com foco nas suas necessidades, nas necessidades dos associados. E o grande diferencial está no cooperativismo. No Sicredi, cada pessoa é associada, participa e contribui com a ajuda ao desenvolvimento das comunidades onde vive. No Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. Abra sua conta. 17h12 em Campinas. Está no ar. Esporte em Debate até às 19h30. Você participa não só com relação às enquetes do dia, mas também os temas do dia. Você pode mandar para cá a sua opinião via o WhatsApp 971021493 971021493. Mensagem de texto, mensagem de áudio, ambos curtos, assim dá tempo de colocarmos o maior número possível. Mesa de áudio Elton Grimaldi, ele que manda o som para todas as plataformas e também para o FM 85,7. E ele opera o switch. O equipamento, aliás, hoje é o Lucas Pessoa, beleza? Tá de volta, né? Teve merecidas férias e hoje o Lucas Pessoa está de volta. Seja bem-vindo. E ele que opera o Switcher, o equipamento que manda a imagem para o youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aproveita, manda aí um joinha para nós. Manda aí um like e muito obrigado pela sua audiência. Coordenação de Gil Kleber e a direção geral é de Rodolfo Neves. Intervalo, voltamos já já. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. KS Tubos, Válvulas e Conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Comece o ano com a Desktop, eleita bicampeã com a melhor internet do estado de São Paulo. Aproveite planos de 200 mega a 1 giga de velocidade a partir de R$ 79,99. Saia na frente e comece 2026 com a conexão mais top do estado. Ligue 0800 100 0102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. KS Tubos, há mais de 8 anos no mercado. Sede em Paulínia, atendendo toda a região metropolitana de Campinas com o melhor preço, ampla variedade de produtos, soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Tubos e conexões, infraestrutura, combate a incêndio e válvulas, materiais para linhas de gás, água quente, água fria, esgoto, caixas d'água, cisternas e tanques. Acesse kstubos.com.br. Ligue 19 3833 8900. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar.
Vai pegar a estrada nessas férias? Antes de viajar, faça a revisão preventiva do seu carro. Freios, suspensão, óleo, filtros, tudo precisa estar em dia para garantir a segurança da sua família. Na Rocha Autopeças, você encontra as peças certas, qualidade, variedade e confiança para rodar tranquilo. Não deixe para depois. Cuide do carro hoje para viajar em paz amanhã. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 17h18 em Campinas. Esporte em Debate até às 19h30 aqui no FM 85,7 e também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aproveita, manda aí um joinha para nós, manda aí um sinal de positivo, um like. Muito obrigado pela sua audiência em todas as plataformas. Boa tarde, Batista. Realmente o que acontece com a nossa ponte é absurdo. Diz aqui o Roberto. Muito obrigado pela sua participação. Mensagem muito comprida, não dá para ler, né? Tem que ser mais curta. Dia 31 de janeiro, 18h30, será o enterro de mais um rebaixamento da Associação no Brinco de Ouro. Abraços, Adriano Gomes. Adriano, se você está se referindo ao derby, o horário correto é 16 horas e não 18h30, só para não informar de forma equivocada o horário do jogo. Boa tarde, Batista e amigos. Não gostei da partida do Emerson. Acho que o Renan Castro merece uma chance. E até agora Maurício Antônio foi o melhor zagueiro que o que o CH acha é desse zagueiro. Deixa eu ver aqui o ouvinte Augusto. Abraço para você, Augusto. Prometo que vou indagar o CH a respeito do zagueiro, mas já adianto que hoje na tela da Band, no programa Os Donos da Bola, o CH diz que gostou do Maurício Antônio e ele, portanto, né, assistiu o jogo diante do Santos, não estava trabalhando, mas diz que gostou daquilo que viu do Maurício Antônio. Boa tarde, Batista. Na minha opinião, o Guarani fez uma boa partida. Acho que temos que aproveitar melhor a oportunidade de gol, pois jogamos melhor em vários momentos do jogo e poderíamos ter vencido o Santos. Acredita em uma vitória quinta-feira. Rafael de Campinas. Abraço para você, Rafael. Muito obrigado pela sua participação. Ouvinte mandando mensagem.
Boa tarde, amigos da Rádio Bandeirantes e Batistão. Vencer o derby 213. Não, quem é favorito para vencer o derby 213? Guarani ou Ponte? Você não assinou a sua mensagem. Final do telefone 2072. Vou fazer o seguinte, hein? Se não assinar a mensagem, não vou ler a mensagem. Gosto sempre de falar o nome de quem participa. Mas se não assinar, mesmo que tenha sido selecionada, porque é quase que um sorteio, né? Essas mensagens, porque o número é muito grande. Então, algumas vão sendo selecionadas. Mas mesmo que ela esteja selecionada, se não tiver assinada, eu não vou ler, tá bom? Boa tarde, Batistão. Esse jovem Kevin do Guarani é matador, hein? Tô ligado, de Imperatriz, Maranhão. A trabalho. Abraços a todos aí. Laco. Valeu, Laco. Um abraço para você. Muito obrigado pela sua participação. Batista assistiu o jogo do time do Guarani e senti saudades de Kaique da Ponte. Lamentável a situação da nossa nega véia. O que deu sobre a manifestação que ia ser feita hoje à tarde. O Wellington São José dos Pinhais, Paraná. Bom, o Pedro Piscinato vem já com o noticiário da Ponte Preta, mas especificamente aqui para o Wellington, sobre a manifestação. É daqui a pouco, né, às 19 horas, portanto ainda não aconteceu, é isso, Pedrão? Isso mesmo, Batista. Após o término da partida, onde a Ponte Preta foi derrotada para a equipe do Capivariano, começou a rodar em muitos grupos de ponte pretanos no WhatsApp, grupos de Facebook também, postagens no Instagram, uma convocação aí, daqui a pouco a gente vai trazer com mais detalhes, mas é isso mesmo, hoje, a partir das 19 horas, em frente ao estádio Moisés Lucarelli, é claro, pedindo muito, quem está nos acompanhando pelo YouTube pode acompanhar aí já a arte, podemos dizer assim, convocando a torcida ponte-pretana para esse protesto que tem início previsto às 19 horas, Batista. Boa tarde, Batista, tudo bem? Primeiramente, parabéns pela narração de ontem, que grito de gol emocionante. Minha pergunta a você é sobre isso hoje. Eu sou cantor, fiz fono e com o passar dos anos a voz fica mais grave e é necessário baixar o tom. Você também tem que fazer isso no seu grito de gol? A entonação mudou ou você não sente a diferença? Abraços, Bruno Guzmán. Bruno Guzmán é o guitarrista, um dos melhores do Brasil, que gravou o hino do Guarani na guitarra. Hino que ficou realmente muito bom na versão de guitarra. O hino do Oswaldo Guilherme, né? Na versão musicada com a guitarra. Olha aí. Não, esse é o hino, né? Esse é o hino do Oswaldo Guilherme. E tem uma versão que o Bruno Guzmán gravou somente guitarra. E aí ficou realmente excepcional. Com relação à questão da voz, você sabe que o ser humano, o tempo vai passando e a voz vai mudando. Eu até estava vendo um vídeo de uma atriz e ela é também dubladora e ela faz várias vozes. E num vídeo curto de apenas 30 segundos, ela consegue fazer a voz de uma criança, de uma adolescente, depois um adulto com 30 anos, com 50 anos e com 80 anos. Então você percebe que a voz vai mudando. Então é necessário sim fazer uma adaptação na medida que o tempo vai passando, principalmente no seu caso, né, que é cantor e usa muito a voz.
necessário ter um profissional da voz, como você tem, no caso um fono. E no meu caso também, né? Eu tenho um coach vocal que é o melhor do Brasil. O Wilson Gava, ele tem o estúdio em São Paulo e ele realmente é excepcional. Então é necessário fazer esse tipo de procedimento junto com profissionais, porque não é fácil. Um show, por exemplo, o cantor tem que sustentar aí cerca de 2 horas e muitas vezes são vários shows num único dia. E assim como o narrador de futebol também, né, que tem que sustentar sempre em alta um período muito longo no ar. Então, a voz realmente vai ficando mais grave. Então, para manter a juventude, existem alguns exercícios que são necessários que sejam feitos. Tá bom, Bruno? Bruno Guzmán, muito obrigado aí pela audiência. Boa tarde, equipe Campeã Band. Batista, sei que vocês não irão concordar e também não quero ser o dono da razão. Infelizmente, tudo que está acontecendo na Ponte Preta é por conta de vaidades dos dois lados. Quem perdeu faz tudo para atrapalhar e quem ganhou subiu no pedestal numa arrogância e prepotência que não tem limite. Não tem nenhuma humildade. E isso está refletindo em campo, pois o dinheiro não pode ser usado por bloqueios do lado que perdeu. E quem perde nesta briga é a entidade Ponte Preta. Paulo Kikuchi. Abraço para você, Paulo. Muito obrigado pela sua participação. Continue mandando para cá suas mensagens. 97102 1493 97102 1493. Precisando de peças para o seu carro? Passe na Rocha Autopeças. Encontre tudo em peças mecânicas para nacionais e importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Qualidade de verdade e preço justo. São mais de 50 mil itens dos melhores fabricantes do mercado e tudo de pronta entrega. Escolha uma oficina de confiança e conte com a Rocha Autopeças na hora de comprar as peças. São 7 lojas estrategicamente localizadas em Campinas e toda a região. Acesse agora para saber mais. rochaautopeças.com.br. Lá você encontra o endereço de todas as lojas e também o número de WhatsApp. Descubra a loja mais próxima e garanta o melhor para o seu veículo. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Rádio Bandeirantes. 17h29, Breno Beretta e os seus destaques iniciais. Alô, bebê, um abraço pra você, boa tarde. Alô, Batista, um abraço pra você também, boa tarde pra todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Falando do mercado da bola, o Red Bull Bragantino acertou a contratação do Rodriguinho, jogador do São Paulo, tinha contrato até o final desse ano, 21 anos de idade, negócio de 3 milhões de dólares, o que dá aproximadamente 16 milhões de reais, então novo reforço do Bragantino. E o Feyenoord da Holanda tem interesse na contratação do Matheus Martins, atacante do Botafogo, e pode dar um bom dinheiro para o Botafogo. E para fechar o mercado da bola, o Santos está de olho na contratação de um volante, jogador colombiano José Caicedo, jogador do Pumas do México. Então esse jogador pode ser contratado pela equipe do Santos. Batista. São 17h30 em Campinas. Continue mandando para cá suas mensagens de texto e também de áudio. Boa tarde, Batista. Acho que uma falta de respeito os considerados times grandes virem para Campinas e jogar com times alternativos, tanto contra o Guarani contra a Ponte.
subestimam os times daqui. Renato Grácia. Ô, Renato, nem é a questão de subestimar, né? Neste ano não tem o que fazer. O campeonato começou mais cedo, os times não conseguiram fazer a pré-temporada e se não fizerem isso, eles não terão time para sustentar um ano inteiro. Porque o campeonato que normalmente começava no final de janeiro, começou no dia 10, a bola rolou no dia 10. Então veja, enquanto ou no período que os times poderiam estar fazendo a pré-temporada, eles tiveram que colocar o time em campo para jogar. Então, se não fizer esse rodízio, né, um time mesclado com reservas e titulares, lá na frente, que o Campeonato Brasileiro também começa agora, no dia 28, no final do mês, já tem bola rolando no Campeonato Brasileiro. Então não tem data, não tem espaço, não tem período para fazer a pré-temporada. Então, não é questão de menosprezar ou subestimar, é uma questão de necessidade em fazer isso que eles estão fazendo. Carlos Henrique, bate pesado. Alô, CH, um abraço para você, boa tarde. Oi, Batista, boa tarde, um grande abraço a todos, um abraço especial para o nosso ouvinte. Vamos ao Fala Galera desta segunda-feira. Como você avalia o empate do Guarani contra o Santos? Viu alguma melhora na equipe? Vi, o Guarani melhorou. E como eu avalio? Como de regular para bom. Acho que se continuar assim, a tendência é ter um time organizado e um pouco mais forte, né? Apenas uma partida, eu acho que o meio de semana vai dizer muito mais do que disse a partida contra o Santos. Descreva esse atual momento da Ponte em apenas uma palavra. Triste. Batista. 17h33. Ouvinte mandando mensagens. Boa tarde, Carlos Batista, Rogério do Ouro Verde. Quem vai cair primeiro? A Ponte ou esta diretoria? Abraço para você, muito obrigado pela sua participação. Não tem como responder, né? O tipo de pergunta que nesse momento não tem como dar uma resposta. A diretoria está aí, até daqui a pouco o Pedro Piscinato vai falar a respeito, mas emitiu uma nota assinada pelo atual presidente, falando sobre tudo aquilo que está acontecendo com a Ponte. E com relação à parte técnica, tem que esperar o campeonato terminar, né, para ver o que é que realmente vai acontecer. De repente, quebra o transfer ban de uma hora para outra, são 9 jogadores, acho que são isso, né? São 9 jogadores que estão aí esperando no chamado stand-by para entrarem em campo assim que quebrar o transfer ban, e a situação pode mudar. A situação é delicada, mas não é definitiva, porque tem que jogar. Hoje até o Tigrão na tela da Band falava sobre esses 2 jogos. A Ponte enfrenta o São Bernardo na quarta e no sábado pega o Noroeste. 2 jogos em casa. E o Tigrão disse hoje nos Donos da Bola, se a Ponte ganhar nesses 2 jogos qualquer coisa abaixo de 4 pontos, ou seja, um empate e uma vitória, tanto faz aí, né, pela ordem, enfim, na quarta São Bernardo, o jogo mais difícil, ou então no sábado contra a equipe do Noroeste. Qualquer coisa abaixo de 4 pontos, a Ponte vai ter muita dificuldade para permanecer na Série A1 do Campeonato Paulista. Mas esses jogos ainda não foram realizados.
Então não existe perdedor de véspera e nem ganhador de véspera. É necessário os jogos acontecerem. Mas perdeu 3 seguidas. É verdade. Se fosse assim, então, né? Pega a tabela, olha, perdemos 3 seguidas. Aí entra em campo, mostra para o adversário, já perdemos 3, então tá aqui, ó. Você vai levar os 3 pontos porque até agora não ganhamos nada. Então não é assim que funciona o futebol, né, gente? A situação é terrível, é delicada, é muito sensível. Há necessidade de se seja tomada uma medida urgente, mas a situação não é definitiva, porque não tem como antecipar o tempo baseado naquilo que foi feito até agora. Então sempre há a possibilidade de recuperação quando matematicamente tem essa possibilidade. 17h37. Vamos falar do Guarani. Breno Beretta tá chegando no pedaço, diz aí, bebê. Bom, Batista, um dia após o empate, né, 1-1 ontem com a equipe do Santos, no finalzinho do jogo o Guarani conseguiu empatar e com o garoto Kevin, que estreou entre os profissionais, e a gente já pedia há um bom tempo a presença do Kevin em campo desde a primeira partida contra a equipe do Primavera, até porque ele vem jogando muito bem na base, a gente sabe, no profissional é diferente, mas como ele vem fazendo gols, hoje pra mim ele é o melhor centroavante do Guarani. Tem o Kevin, tem o Luca, que não é bem um centroavante, né? Ele prefere jogar pelas beiradas, mas foi contratado para jogar como centroavante, e tem o Maranhão, que no penúltimo jogo contra o Novo Horizontino já tinha perdido um gol na cara do gol, ontem ele perdeu 2 na cara do gol, acabou não aproveitando as oportunidades, e o Kevin hoje é o jogador mais preparado que o Guarani tem para ser o centroavante. Vamos ouvir a entrevista do técnico Matheus Costa. Eu separei um bom trecho da entrevista do treinador, inicialmente, né, falando a respeito do jogo. Ele que, durante a entrevista, eu até fiz uma pergunta para ele e depois foi insistido nesse assunto, né, na questão pessoal, o que se passou durante a semana, depois da quarta-feira agitada, que ele foi demitido, à tarde recontratado, podemos dizer assim, né, o treinador bugrino, mas que, é claro, a gente não sabe do lado pessoal do treinador. Ele abriu o coração, ele até se emocionou, caiu lágrimas do treinador, eu pude ver, até porque do outro lado tem um ser humano também, né, e o Matheus Costa, a gente pode criticar ele do lado profissional, como pessoa ele é um cara gente boa, ele é muito gente boa nos bastidores. Vamos ouvir o que disse o técnico Matheus Costa ontem, uma parte da entrevista coletiva. Acho que foi nosso momento. Você cria uma grande oportunidade que foi o pênalti e acaba não convertendo. Realmente, talvez, o pior momento nosso da partida foi aqueles 10, 12 minutos seguintes. Então, acho que essa oscilação vem de uma situação momentânea depois de uma grande chance gerada que não foi concluída. Mas é parabenizar o retorno ao jogo. Talvez os últimos 15, 20 minutos foi um jogo de ataque contra a defesa, onde a gente realmente fez por merecer esse empate no último lance. Boa noite, Matheus. Breno Beretta, Rádio e TV Bandeirantes. A gente sabe da pressão do torcedor, mas que do outro lado tem um ser humano como você, né? Que tem sentimentos, que está trabalhando aí. A gente sabe que você é um cara sério, que você está tentando, que você está com a chance da sua vida aqui de conquistar no Guarani, e você já falou isso em algumas oportunidades. Eu queria saber como que você levou essa semana toda, tudo que aconteceu já foi noticiado na quarta-feira, né, de manhã e à tarde. E agora no jogo de hoje também pressão, a gente sabe que a torcida vai cobrar o tempo todo e o primeiro que vai estourar é em cima do treinador. E que você falasse também do Kevin, porque a gente esperava que ele pudesse ter mais oportunidades e entrar até no primeiro jogo contra a equipe do Primavera, né? E hoje ele entra em uma chance, ele acaba fazendo gol. Como é que você vê o Kevin para esse time, se ele possa ter mais oportunidades também? Primeiro,
aquilo que eu consigo ter controle, eu procuro fazer o meu melhor. E particularmente eu me sinto um pouco iluminado, porque em momentos difíceis Deus me coloca pessoas ao meu redor que facilitam aquilo que eu consigo fazer dentro daquilo que eu tenho controle. Então, é agradecer a Deus por pessoas especiais em momentos adversos e parabenizar o grupo porque o poder de reação, o trabalho diário mostra que nós estamos em um processo em evolução. O Kevin, na verdade, no primeiro jogo, até com o nosso departamento de fisiologia e preparação física, ele teria que ter participado do primeiro jogo, porque era um risco muito grande o Luca, que não tinha feito toda a pré-temporada, participar do jogo todo. Só que aconteceram percursos durante a partida que, infelizmente, não deu a oportunidade dele entrar naquele primeiro jogo. Porque teve a lesão do Igor, teve uma opção minha de troca no intervalo, vem a lesão do Igor e vem uma cãibra no Miranda. Não me lembro se foi cãibra ou foi alguma pré-lesão que ele tinha sentido. Então, 3 substituições fugiram do meu controle, as outras, enfim, no contexto do jogo. E hoje, o Kevin era uma ideia, talvez dar mais minutagem para ele, só que eu estava com isso na cabeça, de colocar 2 centroavantes para buscar o empate. E para isso a gente vai ter que se expor. Se eu poderia ter me exposto antes com relação a isso. Daí é sentimento e feeling do que você está prevendo no momento. Acho que o Maranhão sustentou praticamente todas as bolas que foi ligada a ele. Então eu não via por que trocar ele. E daí eu comecei a pensar a partir dos 32 minutos do segundo tempo a oportunidade de a gente jogar com 2 centroavantes, que a gente teve em alguns momentos esse trabalho. Então, só que eu esperei pensando que ia ter mais 5, 6, 7 minutos de acréscimo. Pensei nos últimos 10 minutos de jogo a gente trabalhar com 2 centroavantes, que daí é um abafa final. E fico feliz que deu certo. A entrada do Cauã, que foi a origem do passe, o cabeceio do Kevin. Então a gente manteve o controle da partida com 5 trocas e sempre organizado, mudando inclusive a plataforma de jogo. E desculpa, mas vocês acabam tendo o poder diário do microfone, criando situações que eu já vou antecipar assim, ó. Primeiro, eu não visualizo nada, absolutamente nada. Eu tenho uma resiliência muito forte, eu sou um cara muito esclarecido e muito bem resolvido. Sou apaixonado pela minha esposa, que me dá força diária e é a minha segurança e a minha fortaleza. Tenho 3 filhos maravilhosos, que eu tive a oportunidade na quarta-feira de estar com eles. E sou um cara extremamente feliz por ter pessoas maravilhosas ao meu lado. E é a minha função. Eu entrei nisso com 7 anos, virei atleta de formação, fui até os 20, quando eu vi que eu não tinha capacidade suficiente para me tornar um atleta profissional de alto nível, eu falei, eu vou seguir com isso, que eu amo isso. E fui tendo oportunidades e sempre fui muito cobrado. Com menos de 21 anos, eu já era treinador de base e sempre fui criticado por ser muito novo. De repente, peguei treinador de base de clubes de Série A, clubes campeão do mundo, e eu sempre era muito novo. Fui ter a primeira oportunidade como auxiliar do Levir, em uma equipe de atletas de Seleção Brasileira e Copa do Mundo, e eu era muito novo. E fui criando o meu espaço quando tive a primeira oportunidade de ser um treinador profissional. E nos momentos vitoriosos eu era um cara inteligente, com muita capacidade de entendimento de jogo. E quando eu perdia, eu era um menino inexperiente que não estava com o grupo. E eu sempre fui muito resiliente e muito bem resolvido, sempre dentro aquilo que eu podia controlar. Então, às vezes a gente perde, às vezes a gente empata. Provavelmente eu vou ter uma sequência negativa no futuro, pode ser aqui no Guarani ou não. Se for aqui, vai vir uma pressão, eu vou receber críticas praticamente de todos vocês. Eu tenho que saber entender que também é a profissão de vocês, né? Então, e é completamente natural. Gente, hoje, se você para o carro numa esquina para
dá a mão para uma senhora atravessar a rua, isso não vai gerar notícia. Agora, se você passa o carro a 150 e acaba atropelando essa senhora, isso vai gerar notícia, e vai gerar venda, e vai gerar... Então, a notícia ruim é mais prazerosa para vender. E eu entendo o lado de vocês também. Porque a notícia ruim vai gerar mais repercussão. Então, eu sou um cara muito bem esclarecido, muito feliz e muito convicto daquilo que eu faço. E, particularmente, vocês podem ter certeza, zero mágoa com todos vocês. Vocês estão fazendo o trabalho de vocês e eu estou fazendo o meu. É muito importante essa ligação, ter pessoas no meio que interpretem, porque a pressão é exaustiva em um clube gigante. Entendeu? E o Guarani está há anos no mesmo caminho. 2, 3 rodadas, troca o treinador. Daí mais 2 meses, troca treinador. Daí mais 4 meses, troca treinador. Será que esse é o caminho do sucesso do Guarani? Isso está claro que não é. Por que vamos dar continuidade ao Matheus? E com 2 rodadas, talvez. Eu realmente, eu acho que cabe a nós, gente. Nós temos vizinhos próximos de Campinas que estão fazendo algo diferente. Então, acho que todo mundo pode procurar ajudar nesse processo. Eu tenho erros. Eu sou ser humano, como todo mundo aqui dentro tem erros também. E a gente vai continuar errando. Só que eu vou continuar me dedicando para tentar minimizar esses erros. E, às vezes, não é só o treinador culpado. Passou grandes treinadores aqui nos últimos 2, 3 anos que foram completamente massacrados por vocês, por o que vocês vendem, talvez incitem o nosso torcedor, porque o nosso torcedor é completamente coerente, gente, que eles são apaixonados pelo clube. Todo mundo aqui já foi torcedor. Se você vai no estádio, gasta seu dinheiro, gasta o seu tempo, leva seu filho, um amigo, e o resultado não vem, a frustração, a lamentação é gigante e ele vai se expor. E vai xingar o treinador, vai xingar o jogador, isso é natural. Agora, nós temos um trabalho em comum. Então, de repente, analisar de todas as formas o que é melhor para o Guarani. Acho que isso é muito importante. E eu sempre fico de cabeça tranquila. Claro que é muito mais prazeroso você trabalhar com elogios, mas eu tenho que entender. Hoje nós fizemos um grande jogo. Eu saio com um pouco de frustração, porque a gente tinha grandes possibilidades de vencer o Santos. E não vencemos. Mas está no caminho. Nós fizemos um excelente trabalho. Dentro daquilo que foi planejado, nós só não atingimos o objetivo vitória. De resto, nós fizemos tudo. Dentro daquilo que foi planejado aos 30 minutos contra o Novo Horizontino, estava tudo ocorrendo conforme planejado. Agora, foi um erro meu como treinador. Eu não treinei. Gente, vamos jogar 70 minutos com um a menos. Isso eu não treinei. Isso eu errei. Porque a gente, às vezes, o futebol foge do controle em algumas situações. Entendeu? Então, eu tenho uma tranquilidade serena. Eu falei aqui na primeira rodada o nível do adversário que a gente tinha jogado e tivemos mais chances claras de ganhar. Infelizmente, no último lance houve um empate, né? E depois ele provou essa capacidade que talvez com Menina dos Olhos do Brasil, vencendo de 3 do Mirassol. E é o futebol, gente. E agora nós temos um duelo pesadíssimo e muito difícil que é o Velo na quinta-feira. E nós temos pouco tempo e vamos procurar se preparar da melhor forma possível para buscar ponto lá, primeiro tentar vencer, que é muito importante nesse momento, e para a gente começar a olhar e subir na tabela de classificação. Resiliência, assim, eu procurei trabalhar. Hoje eu vou chegar no meu hotel, começar a analisar o que nós fizemos de bom hoje, o que nós fizemos de ruim. Provavelmente vou dormir lá pelas 4, 5 da manhã, vou acordar às 10, vou vir conversar com a minha equipe para ver o que a gente vai mostrar para os nossos atletas e vou continuar trabalhando. E quem sabe um dia, daqui uns 30 anos, quando eu me aposentar, eu faço um livro, daí vai estar tudo escrito lá, daí a gente vai poder estar discutindo sobre todos esses bastidores aí do futebol. Mas eu sou muito feliz, graças a Deus, com a minha profissão e com tudo aquilo que eu faço. Ou seja, Batista, daqui 30 anos vamos cobrar, hein? O Matheus Costa disse que ele vai estar aposentado daqui 30 anos. Então nós saberemos todos os detalhes do que aconteceu na quarta-feira da semana passada. Que ele disse que vai escrever um livro, vai colocar todos os bastidores daqui 30 anos, hein, Batista? Eu não estarei mais aqui, né? Então vocês que são mais jovens vão poder ler o que é que realmente aconteceu, mas
30 anos. Tô com 66. O CH tá falando que não também, ó. O CH não estará mais aqui também? Não, o CH é possível, né? É bem mais jovem. Não, mas tenho menos saúde que você. O Tigrão estará. O Tigrão é Highlander, né? Com certeza, o Tigrão é interminável. Há mais de 65 anos, a Seara está presente nos lares brasileiros, oferecendo qualidade, sabor e inovação. Conheça o hambúrguer Texas da Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. As salsichas Seara são sinônimo de sabor e versatilidade, ideais para o dia a dia e também para ocasiões especiais, como aniversários e confraternizações. E tem mais, a linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres, já vem defumada, cozida e temperada. É só preparar do seu jeito, assada, frita ou cozida. Já conhece o levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, é saboroso como presunto e leve como peito de peru. Tem 38% menos de sódio e 30% menos de gordura. Encontre produtos Seara no Iga Atacado, o maior atacarejo da região. Tem lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança, Avenida Oswaldo Veiga, 628, ao lado da John Boy do Lope, na região do Satélite Íris. Chegue fácil pelo BRT do Terminal Campo Grande. Se for de carro, tem estacionamento coberto no local. E tem também lojas nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, na divisa com a Americana, e a mega loja em Sorocaba. Seara, no Iga Atacado. Qualidade, praticidade e economia perto de você. Bandeirantes. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tiger Man, o Tigrão. Bruto, galopante, indomável. Alô, Tigrão, um abraço pra você, boa tarde. Alô, Batista, boa tarde. Um abraço pra você, um abraço pros amigos do nosso Esporte em Debate. Esfriou o tempo, tá gostoso, tá maneiro, tá bom pra dormir e tá bom pra gente não perder tempo aqui e já falar de prima do Fala Galera de hoje. Vamos pra tela. Como você avalia o empate do Guarani contra o Santos? Viu alguma melhora na equipe alviverde? Claro que vi. O Guarani jogou de igual para igual com o Santos. Em alguns momentos o Guarani melhora, em outros momentos o Santos melhora. Ah, mas o Santos estava desfalcado. Problema dele. O problema é do Gabigol, do Neymar. O Guarani tem que cuidar dele aqui. Quando o Primavera veio aqui e empatou 1-1, ninguém falou que o Primavera estava completo. E o Guarani estava desfalcado. Então, mesmo o pau que dá no Chico, dá no Francisco. Que dá no Pedro, dá no Pedrão. Então vamos lá, companheiro. Guarani, mais ajustado. Não gostei de algumas coisas. A performance dos dois volantes é ruim. Eles não saem para jogar. Eles prejudicam, inclusive, o trabalho do meia, porque o meia não vai jogar sozinho. E tem que ter volante que seja coadjuvante na armação das jogadas. E, infelizmente, a gente não consegue, pelo menos até agora, ver evolução nos dois volantes do Guarani. William Faria e agora, né, depois da contusão do titular, o Natan Melo. E aí prejudica um pouco o trabalho do meia. Não gostei. Não gostei do Rafael na lateral direita. Mas, em compensação, gostei muito do Isaac retornando como titular. Aí cansou, é natural. Natural, início de temporada. Fazia tempo que não jogava desde o início. Gostei muito do Mirandinha de novo. Gostei muito da entrada do Dentinho pelo lado direito. Adorei a resposta de personalidade dada pelo garoto,
pelo Kevin, fazendo o gol, Salvador em cima da hora, e o Guarani jogou mais ajustado, jogou mais agrupado, não tinha aquele buraco entre defesa, meio campo, ataque, e outro, um time mais vertical, pegava a bola, atacava o Santos, jogou para ganhar o jogo, poderia ter perdido, é verdade isso, perdia até 51 do segundo tempo, mas jogou para ganhar, e a torcida, apesar de também ter visto algumas imperfeições, acabou, ao final, festejando o resultado como um resultado de vitória. Então, vi evolução, sim, e tomara que não seja algo fugaz. Algo como o cometa Halley, que aparece de 70 em 70 anos. Que seja perene, que daqui para frente, já a contar do jogo agora da próxima rodada, contra o Velo lá em Rio Claro, que a gente continue vendo evolução, que não tenha sido algo pontual porque era clássico e agora volta a mesmice do time desorganizado. Não, espero que o time se mantenha nessa escala ascendente, mas clarissimamente eu vi evolução na equipe. E o Fala Galera da Ponte, hein? Vamos lá. Descreva esse atual momento da Ponte Preta em apenas uma palavra: devastadora. São 17 horas e 57 minutos. Na hora de escolher carne de qualidade, Campinas já tem nome. Mites Bife, quem passa lá na Avenida Doutor Jesuíno Marcondes Machado, 1484, no bairro Nova Campinas, vai encontrar o tradicional kit mistura da semana, feito sob medida para facilitar o dia a dia, sempre com cortes fresquinhos e preços especiais. Para os apaixonados por hambúrguer, o destaque é o kit hambúrguer Mites Bife, carne fresca blends, exclusivos e sabor de dar água na boca. Você leva tudo para o seu hambúrguer, carne, pão, queijo cheddar, bacon, e a família toda com certeza vai amar. E quando o clima é de festa, nada se compara ao churrasco em domicílio, que leva até você cortes especiais e todo o cuidado no preparo para que o encontro seja só alegria. O Denilson Alves, que é o que comanda a Mites Bife, sabe que é atender bem, com qualidade e tradição. Afinal, ele está há mais de 20 anos no ramo e sabe o que realmente é bom para a sua mesa. Passa lá na Mites Bife e confira você mesmo. Avenida Doutor Jesuíno Marcondes Machado, 1484, Nova Campinas. Ligue 3294-7003. 3294-7003. Mites Bife. Oi, bebê. Vamos ouvir rapidinho a palavra do Kevin. É bem curtinho. O Guarani gravou nas redes sociais ontem na saída do gramado. Vamos ouvir o que disse o atacante que marcou o gol logo na sua estreia como profissional. Cara, muito feliz. Primeiro gol como profissional. Muito feliz pela estreia. Deus é bom, mano. Deus é bom o tempo todo. Vamos, Bugo. Bom, tá aí a palavra do Kevin, ele até escreveu nas redes sociais: sonho que sempre tive na minha vida se tornou realidade. Minha estreia como profissional e, para ser mais especial ainda, fui coroado com o gol. Agradeço o Guarani pela confiança no meu trabalho, seguimos juntos. HSG, que significa Hoje Sempre Guarani. O Kevin está à disposição
para o jogo de quinta-feira, 9h30 da noite, contra o Velo Clube. O Luca volta, então são 3 brigando por uma posição, Kevin, Luca e Maranhão. Na zaga, provavelmente o Rafael Donato vai ficar por umas 2 semanas ou mais fora, por conta da contusão muscular, e o Maurício Antônio jogou muito bem, então ele permanece na zaga. Na direita, eu não sei se o treinador vai mexer, até porque o Rafael atuou nos últimos 2 jogos, mas ele foi mal nos últimos 2 jogos. Ele foi bem no segundo tempo contra o Primavera, só que contra o Novo Horizontino e contra o Santos ele foi mal. E o Rian está entregue ao departamento médico, que seria o reserva imediato do Cicinho, então ainda não tem condições de jogo. Ou seja, se o treinador quiser, de início ele pode repetir a mesma formação que iniciou o jogo contra a equipe do Santos. Eu colocaria o Kevin, mas ele pode mexer no time. Eu acho que ele não vai abrir mão também do esquema 4-3-3 nessa sequência, porque ele disse que o time precisa de uma sequência. E são 2 jogos fora de casa, contra o Velo Clube na quinta-feira e contra a Portuguesa no Canindé na outra segunda-feira. O Guarani que se reapresentou hoje, trabalho regenerativo, né, para os atletas que atuaram ontem, e amanhã tem mais treinamento, assim como na quarta-feira o Guarani viaja na quarta para a cidade de Rio Claro. Só para fechar o Guarani, tem uma foto, o Elton Grimaldi vai mostrar a foto do Kevin ontem, depois do jogo, já à noite, ao lado do Careca, né? Atual atacante do Guarani e jogador da base, o Kevin, e o Careca, que foi formado na base do Guarani, o maior atacante da história do Guarani. Quem sabe o Kevin possa fazer história se ele ficar por um tempo no Guarani, e a gente espera que ele fique mais tempo do que o João Marcelo no ano passado, Batista. O Careca Antônio de Oliveira Filho, um dos maiores centroavantes do mundo, começou um pouco mais cedo, né? Tinha 17 anos, Kevin tem 21, mas pode, por que não, seguir a trajetória do Careca, que foi absolutamente vitoriosa, não só em clubes, mas também na seleção brasileira. Faltou uma Copa do Mundo, né? Um título de Copa do Mundo. Mas isso não tira o brilho da trajetória do Careca, que foi excepcional. Bom, CH, sua opinião sobre o jogo do Guarani contra o Santos 1-1. O que você achou do jogo? O Guarani melhorou, Batista. Comparativamente melhorou. Performance do meio-campo já agradou um pouco mais. Eu acho que o Maurício Antônio entrou na zaga, deu segurança, apesar da lentidão dele ainda. Não é no ataque, assim que o treinador deixou de ser teimoso, as coisas funcionaram. Eu acho que no todo foi... A grande sacada dele foi ter escalado o Isaac. O Isaac jogou bem, na minha opinião. Não é? Mas o Guarani tem um problema crônico que, se ele não resolver, ele vai ganhar uma, perder outra. Vai ter instabilidade, que é a falta de pegada, de velocidade, de transição rápida dos 2 volantes. Esse é o calcanhar de Aquiles do técnico do Guarani. Eu acho que a opção ele acertou ali. Eu tenho certeza que ele pensou, já que ele disse que ia ficar acordado até as 4 da manhã, resenha, hein? Meu Deus, que narrativa longa. Mas tudo bem, respeito ele está tentando se defender, mas ele tem que se defender com atitudes coerentes, com escolhas corretas. Ele não tem feito isso. Vide o que aconteceu, o que está acontecendo desde o ano passado com o Cauã Jesus, com o Kevin, que tinha que ter entrado muito antes no jogo, e ele deu sorte. Mas sorte acompanha quem trabalha, não é? Então, parabéns ao menino, ao Kevin. Foi um gol muito importante, eu acho que o jogo foi muito equilibrado, resultado correto, não dá para ficar discutindo, o Santos merecia ganhar, o Guarani merecia ganhar. Não, eu acho que os 2 times criaram, fizeram um jogo bastante razoável, e eu esperava menos do Guarani. Eu acho que, tomara, eu estou torcendo para isso, que ele encontre um caminho. Agora ele tem que corrigir a lateral direita, o primeiro e segundo volante não está funcionando, e na frente, desculpa, eu acho que o Mirandinha é um jogador que, quando entrar em forma, vai ajudar, mas ele não está em forma. O campeonato tem jogo cada 2 dias.
Então, mas vai entrar em forma se não joga, Carlos Henrique. Tecnicamente, o momento é do menino. E para mim, o Kelvin tem que ser titular. E vou dizer de novo, o Cauã Jesus não joga menos do que o Cachoeira. Pode até estar escondido o futebol do Cachoeira, da própria Cachoeira. Mas, de fato, não é, ele não está conseguindo desempenhar. Então, abre espaço e deixa o Cauã Jesus ter mais oportunidade. Porque até agora, em 3 partidas, o Cachoeira foi, para mim, uma grande decepção. 18:06, já pensou em ficar conectado dentro e fora de casa por um custo-benefício incrível? A Desktop Internet, que está sempre ao seu lado, tem agora plano de celular. São planos de 15 e 20 gigas a partir de R$ 39,99 por mês. Mais do que internet móvel, o plano de celular da Desktop tem ligações de WhatsApp e Waze para usar à vontade. E olha só que interessante. No app da Desktop você acompanha o consumo da sua franquia em tempo real. Então, se você não utilizou toda a franquia, a recarga se acumula para o próximo mês. É você no controle para a sua conexão ir mais longe. Agora o mais legal, ganhe bônus fazendo a portabilidade do seu número. Tá esperando o quê? Assine já. Ligue 0800 100 01 02. 0800 100 01 02 para assinar. Ou, se preferir, acesse desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ouvinte participando. Ouvinte no ar. Boa tarde, Batista, integrante da mesa da Bandeirantes, Fernando Ponte Pretano. Olha, Batista, eu acho que a única solução para essa diretoria não é emitir nota, é pagar o Transferban, né, para liberar o pessoal para jogar. É isso. Agora, se eles não têm competência para fazer isso, tira o chapéu e fala assim, ó, só dá para outro, né? Dá para outro e para seguir o caminho, porque isso já tá uma vergonha. E o Berlim somente é uma mentira atrás da outra. Quem que acredita mais nessa diretoria? Se eu fosse jogadores nem entravam em campo. Por enquanto que não resolvesse isso, porque é uma vergonha o que está acontecendo com a Ponte. Não é possível, meu Deus, que tanto torcedor, será que a Ponte tem um torcedor aí que tem empresa que pode ajudar e pagar isso daí para liberar, depois resolve com a diretoria? Abraço. Abraço, muito obrigado, Batista. Cheguei do estádio e escutei a sua narração do gol. Vivi um momento nostálgico. Quando era criança, escutava você narrando por outra rádio e quando o Guarani fazia gol, eu percebia o grito de gol antes da torcida de você narrar. O gol de ontem foi assim. Abraços, Esaú. Abraço para você, Esaú, nome bíblico, né? Esaú, no Antigo Testamento, o livro de Gênesis. Esaú, filho mais velho do Isaac e da Rebeca, irmão gêmeo de Jacó, neto de Abraão. Então é um nome forte, muito forte na Bíblia. Esaú. Um abraço para você. Muito obrigado pela sua participação. Mais um. Boa noite, Batista. Sou o Gerson, torcedor da Ponte Preta. Batista, se não fosse essa diretoria incompetente, eu tenho certeza. Hoje a Ponte Preta tinha 7 pontos. A Ponte não tinha perdido nem para o Corinthians. A Ponte tinha empatado com o Corinthians e tinha ganhado esses 2 jogos aí. Porque eu não vi nenhum jogo difícil aí. Que pena que teve que jogar com os garotos da Sobre-20. Porque é mais de meio time.
Mas vamos ver daqui para frente o que vai acontecer. Tá muito difícil agora, viu? Muito. Se jogar a próxima com os garotos, pode contar que a Ponte já tá na segunda divisão do Paulistão, viu? 18h10. Boa tarde, Breno Beretta. Tudo bem com você? Breno, mesmo com todas as asneiras de ontem, tirar os 3 melhores jogadores do time, deixar Kevin no banco, não tirar o inútil Maranhão, insistir com Guilherme Cachoeira e Parede, mesmo com tudo isso, ele está mantido no cargo. Lembrando que o Guarani empatou no lance ao acaso e graças ao oportunismo do Kevin. E mesmo assim vão insistir com esse técnico. Flávio do Nóbrega. E ele completa. Ridícula essa entrevista aí. Falar que a imprensa incita a torcida. Me poupe pelo amor de Deus. Flávio do Nóbrega mandou a mensagem diretamente para você, bebê. Boa tarde, um abraço pro Flávio. Por aqui tá tudo bem, tá tudo band. Bom, ele permanece no cargo, né? Eu acho que seria difícil segurar ele se o Guarani tivesse perdido o jogo ontem. O Guarani foi um pouco melhor. É claro, ele defendeu o lado dele, né? Que ele falou que tudo que a gente fala incita o torcedor. Agora, o torcedor não é burro. Se a gente falasse as coisas e o torcedor não concordasse, por que a torcida inteira concorda com o que a gente fala em relação ao desempenho do Guarani? Pelo menos o desempenho no início, o desempenho de não ter subido, porque o torcedor tá vendo. O torcedor não é cego, só tá ouvindo a gente, não tá vendo o jogo. Mas a gente espera que ele possa fazer algo de diferente nesses 2 próximos jogos. Ele tem aí Velo Clube fora e Portuguesa fora. Ele precisa fazer algo de diferente para o Guarani somar pontos. Que até agora 2 pontos está ali com o mesmo número de pontos do Botafogo na zona de rebaixamento, é muito pouco. E logo depois desses 2 jogos vem o derby. Ou seja, é complicada a situação. Se não somar pontos agora, tanto o risco de rebaixamento quanto a gente sabe, né, que o cargo dele vai ficar muito difícil se sustentar, mesmo sendo uma boa pessoa nos bastidores. Um abraço pro Wendel, do BugriCast. Esteve ontem lá na cabine da Rádio Bandeirantes, até pediu para tirar uma foto, diz que é meu fã. Abraço para você, Wendel. Muito obrigado aí pela audiência. E vem aí o derby 213. Guarani e Ponte é dia 31. Estádio Brinco de Ouro, às 4 da tarde. Derby é na Rádio Bandeirantes. Oferecimento KS Tubos, válvulas e conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br e Logos, materiais elétricos, há mais de 35 anos, oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Derby é na Rádio Bandeirantes. Pergunta aqui de Santista rapidamente pro Tigrão e também pro CH no Santos. No jogo de ontem, quem foi o melhor? Elegemos o Kevin, melhor do jogo. E também, né, os goleiros que foram citados aqui pelo Gleger, mas a eleição foi por unanimidade. Elegemos o Kevin. Mas quem foi o melhor do Santos, especialmente aqui para santistas? Tigrão. Depois do Gabriel Brazão, o Barreal joga muito. Protagonizou as principais ações ofensivas do Santos, proporcionou ao Kaique França grandes defesas e ainda fez o gol que estava dando a vitória para o Santos. Barreal joga muito. Roleiser, craque de bola, sabe tudo com a canhotinha. Mas ontem ele não brilhou como de costume. Me parece ainda longe da sua melhor forma. Então, respondendo objetivamente, depois do Brazão, citado aqui por nós, o Barreal.
E você, CH, quem foi o melhor do Santos? Barreal, mas gostei demais do Brasão. Viu, Batista? O Brasão, então, pelos comentaristas, quero ouvir o Bebê também. Batista. Mas o Brasão, só para completar o giro, né? Para você, quem foi o melhor do Santos, hein, Breno? Para mim foi o Gabriel Brasão, né? Se não fosse ele, o Guarani teria vencido o jogo. Concordo com o Tigrão, com o CH, que na sequência o Barreal, mas para mim o Brasão. Oi, Tigrão, pode falar. Outro jogador do Santos que não apareceu muito para a torcida. E para aqueles que veem o jogo apenas superficialmente, mas que foi muito importante, para mim fez uma partida tática exuberante e com participação direta no gol do Santos, porque ele é que lança a bola para o Vini Lira, mas fora essa participação no jogo como um todo, o William Arão também gastou a bola. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Bandeirantes. Derby é aqui na Rádio Bandeirantes. Oferecimento KS Tubos, Válvulas e Conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Edu Pinheiro. Fala, Batistão, boa tarde. Ô Batista, uma curiosidade, tem algum técnico aí que comandou, por exemplo, a Ponte, o Guarani, ganhou no mesmo ano, ganhou o derby no estádio do Guarani e no Moisés Jucarelli? Vê aí, Batistão, pra gente essa curiosidade. Procura nos papéis, Batista, nos papéis do Edu, Batistão. Um abraço, Batista. Leandro do Campo Grande, Batistão, um abraço. Boa tarde, boa semana. O Leandro do Campo Grande, muito obrigado pela sua participação, pela pergunta. Então vamos ver se eu entendi. O mesmo técnico ganhou no mesmo ano derby nos dois estádios. O Marcelo Fernandes, recentemente, né, na Série C, tá no Brinco, 1-0 gol do Toró, e no Majestoso 2-0 gols de Bruno Lopes e Luiz Felipe. Mas tirando essa, tem o Gilson Kleina em 2011, Série B, quando a Ponte subiu pro Brasileirão. Majestoso, 2-0 Ponte, gols do Ricardinho e do Ricardo Jesus. E no Brinco, 3-0, gols do Cajá marcou 2 e o Ricardo Jesus. 2009, Vadão no comando do Bugre. No Majestoso, 1-0 Guarani, gol do Kaique. E no Brinco, 2-1, Ricardo Xavier e Bruno Aguiar e o Evandro fez para a Ponte. Tem aqui o Flamarion, em 93, e com detalhe, foi o primeiro gol do Luizão. Majestoso, 2-1 Guarani, o Carlos Alberto Pael, 1-0, o Ney Júnior empatou para a Ponte, e o Luizão, lá no gol da Fepasa, num chute por cobertura. O Luizão tinha feito o gol no amistoso, mas oficial foi aqui, nesse derby aqui. E aí, ainda 93, no Brinco, 1-0 Guarani, gol do Tiba. Olha, tem mais aqui, tem o Cilinho em 83, tem Zé Duarte em 1980, tem de novo o Zé Duarte em 77, tem Cilinho em 71. E eu paro por aqui porque na década de 60, a Ponte disputou a segunda divisão, o que é Série A2 hoje. Digamos assim, ficou muito tempo parado sem derby. O derby voltou mesmo a partir de 1970 e de lá pra cá foram 8 oportunidades em que isso ocorreu, viu, Leandro? O mesmo técnico ganhar derby no Majestoso e no Brinco. Leandro do Campo Grande, muito obrigado, um grande abraço. Eu cavoquei os papéis aqui, mas graças a Deus consegui achar. Valeu, Leandro! E derby é muito mais derby aqui na Bandeirantes.
Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Não compre tubos, válvulas e conexões sem antes falar com a KS Tubos. Há mais de 8 anos no mercado. Sede em Paulínia, atendendo toda a região metropolitana de Campinas com o melhor preço, ampla variedade de produtos. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Tubos e conexões, infraestrutura, combate a incêndio e válvulas, materiais para linhas de gás, água quente, água fria, esgoto, caixas d'água, cisternas e tanques. Saiba mais. Acesse kstubos.com.br. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 18h21 até 19h30, muita informação, opinião e debate. E você participa mandando mensagem 971021493, de áudio e também de texto, ambos curtos, assim dá tempo de colocarmos o maior número possível até o final do programa. Sabe aquele aroma que invade a casa inteira e abre até o apetite? Aquele cheiro gostoso de comida boa que dá até água na boca. Esse é o toque especial da Aroma das Ervas nas suas receitas. Uma linha completa de especiarias e temperos feitos com equilíbrio e cuidado para dar mais sabor e praticidade no dia a dia da sua cozinha. Tem temperos especiais para carnes, aves e peixes, tudo com o toque de sofisticação que transforma cada prato num momento único. E se você busca uma alimentação mais saudável, experimente os temperos sem sal. Tem combinações surpreendentes para agradar até os paladares mais exigentes. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Você encontra nas principais redes de supermercados e hortifrutis de Campinas e toda a região. Acesse agora para saber mais aromadeservas.com.br e transforme o sabor da sua vida. E não deixe de provar o nosso chimichurri. 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 Sensacional, é da família Sato. Sato pai e Sato filho. Família Sato que comanda a Aroma das Ervas. 18h23, informações da Ponte Preta. Pedro Pecenato tá chegando no pedaço, diz aí, Pedrão. Batistão, a Ponte Preta foi até Capivari no sábado enfrentar a equipe do Capivariano. Foi derrotada mais uma vez. A Macaca sofreu a terceira derrota em 3 jogos nesse Campeonato Paulista. Ponte Preta é o único time que ainda não fez nenhum ponto. Lanterna isolada do Paulistão 2026. Como eu disse, 3 jogos, 3 derrotas. E até após o segundo gol marcado pelo Baianinho, atacante da equipe do Capivariano, o Boles me chamou ali para dar o detalhe do gol. E eu conseguia ver ali no semblante dos jogadores, principalmente os jogadores de defesa ali, o Diogo Silva, Rodrigo Souza, Gustavo Teles, o garoto Gustavo Almeida, que entrou ali no decorrer da partida, todos os jogadores visivelmente abalados, com semblantes tristes, sem forças para reagir. E aí um pouco tempo depois eu consegui uma palavrinha do Bruno Lopes. Ele conversou com a gente, falou rapidamente no microfone da Bandeirantes e falou sobre esse momento dentro de campo, o quão difícil está sendo, pediu desculpas à torcida e fala que o dia a dia dentro do clube está muito pior do que a gente imagina. Edu, Digue, vamos lá? Tô aqui com o Bruno Lopes. Bruno, qual que é o sentimento? Ponte Preta chega a 3 jogos no Campeonato Paulista, 3 derrotas no campeonato que tem apenas 8 jogos, e a gente vê após esse segundo gol, todos vocês muito abalados. Como que está sendo para vocês entrar em campo
com todas as dificuldades? Cara, a gente tá muito chateado, né? A gente vem de um ano maravilhoso dentro de campo, campeão. E agora nós, nos 3 primeiros jogos, 3 derrotas. É um sentimento frustrante, cara. É um sentimento assim que a gente só tem que pedir desculpa pra torcida, apesar de tudo que tá acontecendo fora de campo, todos os problemas aí que são públicos. Nós temos que melhorar, cara. É a nossa cara que tá dentro de campo. É a nossa cara que tá aí, ó. Mais uma derrota. Último lugar. É vergonhoso, cara. A gente tem que tentar superar mais uma vez, igual foi no ano passado. Porra, mas também a gente tem que tentar, o pessoal de cima, da diretoria, tentar resolver isso aí o quanto antes, cara. Tá desgastante, eu não vou ficar falando, até o El já deu uma entrevista no último jogo aí. Mas é difícil, cara. A situação não tá fácil. Tá bem difícil mesmo. O nosso dia a dia é muito pior do que vocês veem aí, fica sabendo. Então, tentar juntar os cacos aí, cara, e tentar fazer a pontuação necessária pra salvar esse time do rebaixamento, porque não merece, essa torcida não merece. O que eles fizeram ano passado, o que eles fazem todos os anos aí pela Ponte é de se admirar, então a gente não pode deixar esse time cair, cara. A gente tem que melhorar. E da onde juntar esses cacos, da onde tirar força nesse momento tão difícil? Cara, internamente, a gente se fechar como grupo, igual a gente fez na Série C. A gente fez um pacto na Série C falando assim, ó, vamos esquecer tudo e vamos focar dentro de campo. Só que esse ano, infelizmente, as coisas pioraram um pouco, né? Porque foi falado que ia ser resolvido e acabou não sendo. E temos menos peças, né, do que no ano passado. Tá difícil, mas a gente vai dar a volta por cima, cara. Porque posso prometer pro torcedor desempenho, correr, dar garra dentro do campo pra tentar superar na vontade, na garra, porque eles não merecem isso e nós atletas também não. Tá certo, Edu. Bruno Lopes aí, falando no microfone da Rádio Bandeirantes. E após isso, o técnico Marcelo Fernandes, na entrevista coletiva, também abriu o coração, podemos dizer assim, disse muitas coisas. Separei algumas respostas aqui do treinador da Macaca. E a primeira, onde ele assume a responsabilidade da derrota, diz que é o comandante da Macaca, que a responsabilidade é dele, mas cita também a questão física de alguns jogadores considerados mais velhos, casos como o do Rodrigo Souza, do Pacheco, do Simon. Cita que o Simon saiu com o tornozelo inchado da partida, que não tinha condições de permanecer. O Pacheco, que desde o jogo contra o Corinthians vem sentindo incômodo na coxa, tá tomando medicamento para jogar, porque é um momento muito delicado. A Ponte Preta não tem peças para jogar. Se esses atletas não ficarem à disposição do Marcelo, o Marcelo não tem time para mandar a campo. E vamos ouvir aí o que o Marcelo disse a respeito do jogo e falou também sobre a formação com 3 zagueiros que não deu certo. A responsabilidade do jogo é totalmente minha. Eu quero deixar bem claro isso, tá? Não vou fugir das minhas responsabilidades como nunca fugi. E essa é mais uma delas. Eu lá dentro do meu vestiário agora, eu pedi desculpas para os meus jogadores, não só os mais experientes, como também a molecada. Porque dos experientes que estão jogando, se fosse mesmo uma coisa feita, não que não seja feito séria, nós estamos tentando equacionar os problemas da melhor maneira possível, entendeu? E esses jogadores, muitos não poderiam ter jogado. Nós começamos o time num esquema de 3 zagueiros com o Pacheco, porque o Pacheco saiu nas condições que saiu do último jogo. Nós procuramos deixar ele mais plantado na linha de 3, mas foi o pior primeiro tempo desde quando eu cheguei na Ponte Preta. Foi muito mal o time. Segundo tempo voltamos para a tradicional, 4-4-3 ou 4-3-3 nosso, né? E na hora de ter as mudanças, a gente não consegue deixar o time ainda em cima como tem que ficar. E tivemos problema com o Bruno, tivemos problemas com o Simon. O Rodrigo é um cara que eu quero deixar bem claro aqui, porque o lance foi com ele, só que por isso que eu estou falando que a responsabilidade é todinha minha. Porque é um cara que mais trabalha, é o cara que mais procura ajudar a Ponte Preta, não que os outros não queiram, mas é um cara que já tem 38 anos, um cara que era para estar com a gente aqui hoje, jogando um jogo, com 2 dias de descanso, não tem condição de jogar o outro. Então é nessa situação, o Simon mesmo acabou o jogo com o tornozelo completamente inchado, o Pacheco nas condições que estavam. E o mais importante, que eu também pedi desculpa para esses meninos, porque os meninos estão sendo maturados de uma forma negativa, uma forma que não temos o que fazer. Você pode ver que a gente começa com um jogador em determinada função, mudamos no meio do jogo, ele acaba em outra. A gente vai tentando mexer com aquilo que a gente tem. Então eu procurei deixar claro para eles a desculpa minha por isso, mas todos entenderam, lógico, todos querem ajudar. Mas a minha maior desculpa que eu quero pedir é para a torcida da Ponte Preta. Esse sim merece o mínimo de minha parte, a desculpa, porque eu sou o comandante.
Então eu quero me desculpar com a torcida da Ponte Preta por não estar sendo suficiente nesse momento, por não estar conseguindo ajudar. E a gente fico muito frustrado com tudo isso, sabe? A gente tem que colocar a cara tanto na alegria e na tristeza, né? A vida é assim. Então eu quero direcionar isso para a torcida da Ponte Preta, que é a torcida que sempre nos apoiou aqui de novo hoje. E eu quero me desculpar por não estar conseguindo, os jogadores também muito frustrados por não estarem conseguindo. Mas é uma sucessão de coisas que estão acontecendo que acaba dentro do campo, né? Já começou pela pré-temporada, tudo isso, e vai refletir dentro do campo, não tem jeito. Não tem jeito, a bola realmente vai punir. Então é isso, a responsabilidade é minha do jogo, tentamos, ainda no sufoco no final, conseguimos voltar para o nosso tradicional, porque assim, jogamos um jogo contra o Velo, onde melhorou no segundo tempo com 3 zagueiros. Aí preferimos deixar a casinha mais fortalecida para começar esse jogo com 3 zagueiros, já não deu certo. Voltamos para o 4-3-3. Cara, e os meninos só tenho que agradecer, a rapaziada mais experiente, os meninos que tentaram de tudo, sabe? Tá todo mundo muito triste. E eu peço minhas desculpas à torcida da Ponte Preta, à instituição Ponte Preta, porque não pode jamais um clube do tamanho da grandeza da Ponte Preta estar passando por isso. E aí o Marcelo fala também sobre o pouco tempo que ele tem de trabalho entre um jogo e outro. Nessa resposta ele até falou do Rodrigo Souza, um jogador de 38 anos, o certo era jogar um jogo, descansa outro, joga só na próxima semana. Ponte Preta aqui desde que começou o campeonato jogando nos finais de semana e também durante a semana. E aí o Marcelo, acho que esse é um dos pontos mais importantes do que ele fala na coletiva, que ele fala da conversa dele com os reforços, que pediu para os jogadores esperarem até terça-feira na expectativa de derrubar o transfer ban. E ele se coloca à disposição da diretoria caso queiram trocar de treinador. Nosso trabalho é mostrar vídeo, principalmente nesses 2 dias, né? Mostrar o adversário, ser o mais sucinto possível, o mais simples possível. Não tivemos tempo para treinar. Ontem mesmo preparamos a equipe com o Moisés completamente alagado. Não tivemos tempo nem de mexer a bola, fazer alguma coisa. Fizemos mais a bola parada, que já por 2 jogos nós perdemos por causa da bola parada. Graças a Deus hoje tomamos um gol que não poderíamos tomar, mas já não foi de bola parada. Nós pegamos no pé disso, graças a Deus hoje fomos muito bem nesse quesito. Cara, é assim, não adianta a gente tapar o sol com a peneira, cara. Eu sou um cara, eu sou profissional. O futebol, ele vive de resultado, sabe? E eu mesmo sou bem sincero e claro. Os jogadores que estão lá treinando, que estão sem jogar, muitos queriam ir embora. Eu pedi para que eles ficassem até terça-feira para a gente tentar acabar com esse transfer ban aqui. E vou ser bem sério para você, Pedro. Não é possível uma instituição do tamanho da Ponte Preta não conseguir arrumar 1.600.000, 1.800.000 e acabar com esse problema. Porque é nítido que está refletindo. A gente sabe que o pessoal está correndo, está tentando, a gente está vendo que está tentando, mas assim, como futebol é resultado, eu também me coloco à disposição da Ponte Preta por tudo que está acontecendo. De repente uma mudança pode ser viável, trazer outro treinador, então me coloco à disposição. E eu também não posso continuar numa situação dessa. Eu pedindo para jogador ficar até terça-feira, todos acreditaram, todos estão lá esperando esse bendito transfer ban. Agora sim, se na quarta-feira a gente não tiver os reforços, realmente para mim também vai ser bem complicado. A gente tem que ser sincero e honesto, eu estou frustrado demais, eu não quero, sabe, eu fico impotente e eu não quero poder fazer isso pela Ponte Preta, eu quero mais. A Ponte Preta merece muito mais e quarta-feira, se não tiver os reforços todos lá para jogar, não que a molecada não queira, a molecada quer muito, mas o fardo é muito pesado, o campeonato é muito pesado, sabe, tem 2 jogos em casa agora, então agora é hora mais do que nunca de estar os jogadores, porque para mim vai ficar difícil se não tiver. Marcelo aí falando sobre a falta que esses novos contratados estão fazendo, cita que sem eles vai ficar muito difícil seguir no comando da Ponte Preta. E agora em outro trecho ele fala sobre aqueles dias que a Ponte Preta ficou de greve, que os jogadores não treinaram, foram 12 dias de paralisação, e ele fala justamente sobre essa falta que esses dias estão fazendo para o físico dos jogadores, que os jogadores estão sentindo, e também rebate a uma fala do vice-presidente, o Marco Antônio Eberlin. Na quinta-feira o Eberlin conversou com a gente aqui na Rádio Bandeirantes, até falou uma conversa com Elvis, em outras oportunidades já usou essa mesma frase: na Ponte Preta vai ficar quem quer. E aí o Marcelo Fernandes, muito insatisfeito com a situação, rebate essa fala do vice-presidente. É uma junção de fatores, né? Como eu volto a dizer. De novo, é uma junção de fatores.
E já começou na pré-temporada. Você sabe que o nosso time jogava no 4-3-3, que acabava num 4-4-2, né? Bem típico mesmo, né? Marcando duas linhas. E essa pré-temporada fez falta para esses caras de fora. Muita falta. Você falar que o Bruno, que não tá correndo, que esses caras correram hoje aí tentando gol até o final do jogo, brincadeira, mesmo com 12 dias parados em casa. Mas isso surte efeito agora. Equipe do Capivariano bem treinada pelo Hélio, uma equipe que toca bem a bola, a equipe que aproveitou a chance que teve, entendeu? Porque era para ser o contrário o jogo, a gente virar o tempo, voltar com a equipe bem e esperar. Agora, quanto ao ataque, a gente está realmente marcando muito, estamos tendo pouquíssimas oportunidades de gols, né? Acho que em virtude de tudo isso, acho que o pessoal entra também as derrotas, né? Entra um monte de coisa na cabeça do jogador, a confiança vai embora. Então agora é hora de ter calma, é hora que nem você falou do Bruno, falou de juntar os cacos. Quando você falou para mim do ano passado, sou bem sincero para você, não foi fácil, foi muito difícil. Mas era entre comissão técnica e jogador. Agora saiu da nossa esfera. Não tá mais na minha mão. Você entendeu? Nem na minha, nem da comissão, nem de ninguém. Não tá mais na minha mão. Não depende só da gente, não depende da nossa atitude. Nós estamos fazendo de tudo, mas a atitude nossa, ela não é suficiente, porque só tem uma coisa que é suficiente nesse momento. Só tem uma coisa. Então, assim, não adianta falar que fica na Ponte Preta quem quer, quem não quiser vai embora. Nós acabamos de perder um analista de desempenho para um time da 4ª divisão. Acabamos de perder, vai embora amanhã para o ABC. Entendeu? Um hiper mega profissional, nós perdemos. Agora eu vou falar uma coisa para você. Todos querem jogar na Ponte Preta. Todos querem estar na Ponte Preta. Mas se as pessoas acham que quem quiser ficar, fica na Ponte Preta. Para ficar na Ponte Preta tem que ficar com 6, 7 salários atrasados? Não. Aí ninguém quer. O pessoal quer jogar na Ponte Preta como ela sempre foi. Guerreira, com as coisas em ordem. Agora falar por falar, na Ponte Preta fica quem quer. Todos querem ficar na Ponte Preta. Esses 9 que estão lá, estão loucos para jogar na Ponte Preta. Todo dia eles falam do Moisés Lucarelli lotado, o Cristiano mesmo fala, vim aqui na final, esse time aqui. Todos falam. Agora, se dentro da Ponte Preta acha que ficar na Ponte Preta é ficar do jeito que tá, aí eu garanto para você que ninguém quer ficar. Eu garanto para você. Desse jeito não tem a mínima condição. A instituição é muito maior do que todo mundo. Por isso que eu falo para você com 3 derrotas, sou bem sereno em falar. Eu acho que eu sou obrigado a falar isso. Eu não posso me acomodar com uma situação dessa, com 3 derrotas. Eu sou culpado sim. Eu tô ali na beira do campo, eu tô tentando de tudo e não tá dando certo. Então, se acharem por bem colocarem uma outra pessoa, eu vou entender perfeitamente. Agora, minha consciência é totalmente tranquila, não só minha, como de todos esses jogadores que estão lá dentro. Que a gente está tentando fazer de tudo por essa instituição, entendeu? Infelizmente, não estamos conseguindo. E aí, em uma última pergunta, o Marcelo questionado se não registrar esses novos reforços, se ele vai ficar no comando da Ponte Preta. Vamos ouvir o que disse o treinador da Macaca. Não, eu não tenho como lutar assim. Sou bem sincero. É difícil a gente... Sabe, você tá vendo, os meninos, o fardo é pesado, os meninos não... Você sente, coitado, tem meninos chorando lá no vestiário. Você entendeu? E sente a camisa, os caras gostam da instituição, a gente gosta, a gente é feliz aqui. 40 dias atrás nós acabamos de ser campeão da Série C, brasileiro, um título inédito. Então não é só na alegria, na tristeza também a gente tem que estar aqui, tô aqui. Sou culpado sim, a responsabilidade é minha do clube. E eu me sinto frustrado de não poder estar ajudando com as peças que a gente tem, que são todos querendo ajudar. Só que numa real situação de campeonato, com 2 dias de folga, o certo seria jogar contra o Corinthians. Dos 10 você tirar 5 ou 4 e mudar a equipe. Aí no jogo do Velo Clube, você tirar esse que fez 2 jogos, colocar outros para o time manter e você equilibrar fisicamente todo mundo. Só que degringolou as coisas. Os jogadores veteranos aí, vou ser sincero para vocês, estão indo... Por isso que eu falo, não vai falar de ninguém aqui. Se tiver um culpado, o culpado sou eu, porque os caras estão dando a vida, que o certo é eles estarem descansando, entendeu? Eles não podiam estar jogando do jeito que está jogando. Agora vamos ter um dia a mais de folga, né? Então, assim, a gente quer muito que a Ponte Preta seja forte, entendeu? Porque, assim, eu dei a minha palavra pedi para eles ficarem até terça-feira, os 8 que estão lá, entendeu? E assim, se não conseguir para quarta-feira jogar, realmente vai ficar muito difícil. Tá aí o Marcelo Fernandes dizendo mais de uma vez que se não conseguir registrar esses jogadores vai ficar difícil até para ele seguir com o trabalho dele. E um outro jogador que deu uma declaração nesse mesmo tom na semana passada foi o Elvis. Após a derrota da Ponte Preta para a equipe do Velo Clube, o Elvis desabafou no microfone da Rádio Bandeirantes, disse que estava muito insatisfeito,
que foram feitas promessas para ele, mas que não estavam sendo cumpridas. O Elvis, que vale lembrar, ele assinou o contrato com a Ponte Preta, um novo contrato até 2028. O Elvis, que está na Macaca desde 2022. E aí, desde então, surgiram muitas especulações sobre a saída do Elvis. O pessoal lá de Recife começou a falar que já estava certo com a equipe do Náutico. O Brasiliense também entrou na jogada, tem interesse na contratação do Elvis, assim também como o Santa Cruz. São 3 times aí que têm interesse surgiram notícias que tinham interesse na contratação do Elvis. Mas aí ontem, em uma entrevista coletiva, o Hélio dos Anjos, após a vitória do Náutico diante da equipe do Sport, o Hélio dos Anjos falou sobre o Elvis. Vamos ouvir o que ele disse. Tem alguma coisa do Elvis para vir para o Náutico, sim ou não? Eu queria que o senhor ficasse à vontade. Obrigado. Tem não. Não tem. Como também não tem do Lá Bandeira ser... sabe, as pessoas... Eu fico vendo quando as pessoas falam uma coisa... lembra que eu falei, se eu tiver que trazer, eu vou trazer um beirada tático, não foi? Não é nada do Lá Bandeira, coitado. Não é nada. Lá Bandeira é um bom jogador técnico, tal, mas tático, como eu penso, se caso eu traga... Você entende? É um jogador totalmente característica diferente de um Lá Bandeira. E o Elvis nós não temos nada, não conversamos nada. É belíssimo jogador, desequilibra. É um jogador que desequilibra. É maestro no bom sentido dentro de campo, porque ele consegue coordenar e se superar pela condição física que todo mundo questiona, mas a cabeça é muita qualidade, mas não está no nosso pensamento nesse momento. Então tá aí, o técnico Hélio dos Anjos deixando claro que o Náutico nesse momento não vai atrás do Elvis. Como eu disse, o Brasiliense é um dos fortes candidatos a levar o camisa 10 da Macaca. É claro, ali após o final da partida contra o Capivariano, ainda no vestiário da Arena Capivari, ele já se despediu do elenco, disse que estava de saída da Ponte Preta, que estava muito cansado, muito esgotado de toda essa situação. Como todo mundo já sabe, o Elvis já deixou isso público, o Eberlin também já deixou isso público. Eles são amigos pessoais, fora da Ponte Preta eles têm uma amizade, mas, é claro, o Elvis vem se demonstrando muito insatisfeito com toda essa situação da Ponte Preta. É claro, o Eberlin ainda deve tentar conversar com o jogador, deve ter uma reunião de toda a diretoria com o Elvis, mas, como eu disse, lá no vestiário da Arena Capivari, após a derrota para o Capivariano, e ainda no vestiário, ele já se despediu de todo o elenco e disse que estava de saída da Ponte Preta. Há rumores também da saída do Bruno Lopes e do Diego Tavares. A gente tenta apurar ainda se de fato esses jogadores vão deixar a Ponte Preta ou não, mas como o próprio Marcelo Fernandes deixou claro na entrevista coletiva, se não inscrever os novos contratados para a partida de quarta-feira contra a equipe de São Bernardo, vai ficar muito difícil até a continuidade do trabalho do próprio treinador. E aí, falando sobre o protesto da torcida ponte-pretana, protesto que está previsto para começar daqui a pouco às 19 horas, em frente ao estádio Moisés Lucarelli, um protesto a princípio pacífico, uma cobrança da diretoria pressionando aí o conselho, como diz o flyer. Quem está nos acompanhando pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas pode ver aí uma convocação a toda a nação ponte-pretana aí. É claro, os principais alvos desse protesto: o presidente Dr. Torrano, que teve pouquíssimas aparições públicas. O Breno Beretta conseguiu conversar com o presidente lá no dia da posse. Depois disso, não deu mais nenhuma entrevista. O Eberlin, um dos mais criticados pela torcida lá em Capivari, a todo momento a torcida citava o nome do vice-presidente com xingamento, com ofensas. Como eu disse, um dos nomes mais criticados pela torcida. E aí, na tarde de hoje, a assessoria da Ponte Preta divulgou uma nota com alguns assuntos sobre tudo que vem ocorrendo nos últimos dias, nas últimas semanas. Eu vou resumir. Essa nota está no perfil oficial da Ponte Preta no Facebook. No Instagram ainda não foi publicado, mas por cima, sim, claro, é uma nota muito extensa, com muitos
termos jurídicos, mas alguns assuntos. Fala sobre a dívida de cerca de 400 milhões de reais. Fala também sobre a posse do Dr. Torrano, que pelo Estatuto da Ponte Preta, ele já assumiu o cargo no dia 30 de novembro do ano passado, domingo, dia da eleição. Mas aí cita que é basicamente o que o vice-presidente, o Eberlin, disse aqui na última entrevista, que chega no final de dezembro, o Brasil tem as festas, e aí o presidente só tomou posse de fato no dia 5 de janeiro, é o que diz a nota aqui, dando 10 dias úteis de trabalho nesta segunda-feira, dia 19, que o principal objetivo é o pagamento do Transferban, que teve o pedido à CNRD, mas não foi aprovado, e aí que a diretoria está encaminhando o pagamento da multa do Transferban. Cita também que muitos jogadores do elenco estão valorizados pelo título brasileiro da Série C, e aí esses jogadores pediram aumento salarial, pediram também o pagamento imediato dos salários atrasados, que nesse momento a Ponte Preta não consegue realizar esses pagamentos por motivos burocráticos, por motivos também que a Ponte Preta, como nota também divulgada oficialmente, cortou aí um gasto, cerca de 30%, na verdade, de todos os gastos operacionais. E aí fala também que a Ponte Preta, no mês de novembro, teve a eleição na Ponte Preta, cita que o Transferban, que os valores do PEPT e também o pagamento que deve ser feito ao CNRD, que são coisas das gestões passadas, e cita também esse protesto que eu acabei de falar, que esse protesto tem como a liderança desse protesto, iniciativa, ao que tudo indica, parte de ex-dirigentes. É o que diz essa nota aí, basicamente é um pouco do que diz essa nota aí, divulgada pela assessoria de imprensa da Ponte Preta, Batista. 18h47, intervalo, voltamos já. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. KS Tubos, Válvulas e Conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Em
dia com a bola aqui na Rádio Bandeirantes para destacar a terceira rodada do Campeonato Paulista. No sábado de virada, o Novo Horizontino em Indaiatuba ganhou do Primavera por 4-3. A Portuguesa venceu o Veloclube 2-0. Capivariano derrotou a Ponte Preta 2-0. O Palmeiras venceu o Mirassol por 1-0. Tivemos ontem o empate entre São Bernardo e Noroeste 1-1. 1-1 também no clássico entre Corinthians e São Paulo. O Red Bull Bragantino goleou o Botafogo por 5-0 e o Guarani empatou contra o Santos jogando no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Na classificação, Red Bull e Palmeiras, únicos times com 100% de aproveitamento. O Novo Horizontino é o terceiro colocado com 6, mesma pontuação do Capivariano. O Guarani é o 14º colocado com 2. Na zona do rebaixamento estão o Botafogo com 1 ponto e a Ponte, que ainda não pontuou na competição. Atenção para os jogos já da quarta rodada que começa amanhã às 20 horas em Novo Horizonte. Tem Novo Horizontino e Palmeiras. Na quarta-feira, às 7 da noite, Noroeste Capivariano. 7h30, São Paulo e Portuguesa. 8 da noite, Mirassol e Red Bull Bragantino. 9h30, Ponte Preta e São Bernardo. Na quinta-feira, 7h30, Santos e Corinthians. Às 20 horas tem Botafogo e Primavera. 9h30 da noite, Veloclube e Guarani. Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. São 18h52. Ano novo e a sensacional promoção do Ponto 10 Pizzaria e Restaurante continua. Rodízio de pizza apenas R$ 59,90. São mais de 40 sabores, salgadas e doces e também tem pizza de sorvete. Chopp Brahma, R$ 8,90 de 300 ml. Balde de cerveja a partir de R$ 40,00 com 4 garrafas de 600 ml. A pizza mais gostosa de Campinas, chopp saboroso e cervejas geladíssimas. É no Ponto 10 Pizzaria e Restaurante de terça a sábado, a partir das 18 horas. Aniversariante ganha rodízio de pizza com grupo acima de 10 pessoas. Faça a sua reserva com João Dias pelo WhatsApp 97410 6068. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante há mais de 20 anos, servindo com excelência e sabor. Rua Boa Ventura do Amaral 788, na esquina com a Cônigo Cipião. E tem estacionamento em frente para facilitar a sua vida. Bandeirantes. Bom, CH, eu começo com você que comentou o jogo pela Rádio Bandeirantes. A Ponte foi derrotada, perdeu para o Capivariano por 2-0. E aí, CH, sua opinião sobre o jogo, por favor? O Batista, eu tenho que pontuar alguns aspectos. Bom, primeiro que não teve jogo, né? Foi um jogo de um time só. A Ponte com a rapaziada, com a molecada, não pode ser cobrada.
Mas 2 jogadores em especial, e depois o Marcelo Fernandes defendeu, dizendo que eles tinham que ter descanso, mas o Simon e o Rodrigo Souza, no primeiro gol do Capivariano, deram de presente o gol, né? Então, assim, ó, você percebe nitidamente, além de faltar peças, que os jogadores que ali estão mal preparados fisicamente e falta confiança, tranquilidade, sabe? Toma gol bobo toda hora, erro de passe que normalmente não acontece. A Ponte está colhendo o que ela plantou. Ela não se preparou para o Campeonato Paulista, ela não se reforçou e pior do que isso, ela perdeu jogadores. Então é muito fácil explicar a derrota para o Capivariano. E tudo indica que se não tiver gente nova aí, que vai perder do São Bernardo também no meio de semana. Eu lamento muito falar isso, mas o próprio treinador está jogando a toalha aí, ó, não tem o que fazer. Você imaginar que um time que tem vários jogadores experientes... Pô, o Campeonato Paulista desse ano, Batista, não sei se você parou para pensar, eu acho que você vai concordar comigo, virou uma Taça São Paulo. Joga a cada 2, 3 dias. Uma loucura isso. Em pré-temporada ou início de trabalho, os caras não aguentam. Não adianta ficar aqui falando, não, porque os caras... os caras são muito, são muito profissionais. Muito profissionais. Né? Mas eu tenho que pontuar tecnicamente o que aconteceu no jogo. Como também tem que elogiar o Diogo Silva, que fez 2 defesas, 3 defesas fantásticas. Segundo tempo melhorou, mas não o suficiente para sequer empatar. Lamento muito, mas a Ponte, ela caminha. Estou falando do trabalho dentro do campo, né? Ou a falta dele, né? Porque sem jogador não tem técnico que dê jeito. A Ponte caminha do jeito que está indo, espero que melhore, a passos largos para a segunda divisão de novo. Não tem muito, que é só olhar a tabela aí. E eu quero dizer o seguinte, se não fizer 8 pontos, 8, não vai escapar, hein? Não vai escapar. Eu achei até em alguns momentos, principalmente depois da primeira rodada, com 5 escapa. Não vai escapar. Não vai escapar. Pode ser até que aconteça, porque eu não estou aqui, eu não tenho bola de cristal. Mas vai precisar fazer 8 pontos. 2 vitórias e 2 empates. Em 5 partidas, você só pode descartar um jogo. Do jeito que tá, difícil, hein, Batista? Muito difícil. São 18h57. Quero ouvir também o Tigrão. Mas antes, você conhece a Logos Materiais Elétricos? A Logos tem mais de 35 anos no mercado, atendendo Campinas e toda a região. Uma empresa conceituada que oferece as melhores marcas, agilidade na entrega e preços competitivos. Preste atenção nesta oportunidade. Ventilador de teto Galaxy 45 watts para adaptar no soquete. Não precisa, portanto, de nenhuma adaptação. É só rosquear no soquete da lâmpada. Apenas R$ 99,00 cada. Tá muito barato. Você tem a lâmpada e tem também, simultaneamente, o ventilador, né? Não há necessidade de ter um ou outro, os dois estão numa única operação. É só rosquear no soquete. É muito fácil. Mas atenção, porque a promoção é válida até o dia 31 de janeiro, ou até quanto durar o estoque. Vá até a loja e procure um dos vendedores e aproveite essa promoção. Logos Materiais Elétricos, na Rua Manuel Francisco Mendes, 433, no Jardim do Trevo, em Campinas. Loja aberta de segunda a sexta, das 7h30 da manhã até as 5h30 da tarde. E aos sábados, um horário especial das 8 da manhã até o meio-dia. E aí, Tigrão, para você, a Ponte, jogo da Ponte contra o Capivariano. A Macaca perdeu pelo placar de 2-0. A sua opinião sobre o jogo, Tigrão? Não tem muito o que ser acrescentado àquilo que já foi dito pelo CH, né?
time não tem poder de reação, não tem força. E também, o que eu já percebi que a torcida já entendeu, e a gente sente aí pela manifestação de alguns ouvintes, que a gente faz aqui por amostragem, que é muita gente querendo falar, é o seguinte, os jogadores, eles são seres humanos, né? Então os caras estão vivendo talvez o maior inferno astral da carreira de cada um deles. Eles apostaram até o fim. Veja o caso do Elvis, que agora está deixando, já se despediu, segundo as informações, no sábado, no vestiário, lá em Capivari, se despediu dos seus companheiros. Veja o que esse cara fez, como capitão do time, puxando a fila, mesmo com os seus problemas físicos, de excesso de peso, foi considerado o melhor jogador da Série C. Quer dizer, os caras compraram a briga e foram e tentaram uma autoblindagem. Claro que também influenciados, apoiados e solicitados a ter esse tipo de comportamento pela própria comissão técnica. Mas eles compraram a briga e levaram a Ponte ao acesso e ao título na Série C. E subiu da C para B. Só que vai chegando uma hora que há um acúmulo de carga negativa. Há um acúmulo de desgaste. Há um acúmulo, inclusive, que reflete no rendimento físico e técnico, né? São seres humanos, não são robôs. Então o cara está sabendo de tudo o que está acontecendo. Você viu as palavras do Bruno Lopes? Vocês não imaginam. O nosso dia a dia é bem pior do que vocês informam ou pensam. Foi alguma coisa nessa linha que ele disse. Então, o torcedor já entendeu que o jogador não tem como extrair mais nada, né? E a Ponte realmente está com o destino traçado dentro do futebol. O fato novo tem que surgir até amanhã, para que entre com um time diferente, e aqui não vai nenhuma crítica à condição técnica, nem ao empenho dos jogadores. É uma questão de limitação física, de inexperiência, de muitos jogadores aí que não têm ainda maturidade, pela juventude deles, de segurar sobre os ombros uma carga tão pesada de cobrança e de responsabilidade. Jogador de categoria de base tem que ir entrando aos poucos, né? E em momentos positivos da equipe, com um astral alto, com uma energia positiva. Então a energia hoje no ambiente da Ponte, dentro e fora de campo, ela é horrorosa. Então o espírito humano sente isso, o corpo humano sente isso, a mente humana sente isso, o coração humano sente isso. Então a torcida já sabe que os jogadores, apesar das 3 derrotas, eles têm ido também até o limite suportável e adentrando, invadindo até um pouquinho o limite do insuportável. É isso. Então o destino da Ponte está traçado no Campeonato Paulista. É rebaixamento. É rebaixamento. Ou surge um fato novo e diferente, e isso seria utilizar os novos contratados, e também não é garantia de nada não, hein? Tá todo mundo sem ritmo, tá todo mundo preocupado, tá todo mundo com a cabeça um trevo. O que é que eu vim fazer aqui? Né? O que é que eu vim fazer aqui? Oi. Saiu um pouquinho do ar a rádio e já voltou. Mau tempo aí em toda a região. Então tá todo mundo com a cabeça um trevo. Os novos contratados. O que que passa pela cabeça do cara? O que é que eu vim fazer aqui se eu não posso jogar? Se eu não posso ser inscrito? Aí, por um milagre, e a gente torce muito por ele, e eu acredito em milagres, inscreve os caras amanhã. E eles podem jogar quarta-feira. Também não é garantia de nada, não. Eu não quero aqui vender ilusão para a torcida da Ponte. Ninguém é de ferro, ninguém vai fazer milagre. Não jogou nenhuma ainda, sem ritmo de jogo, com esse ambiente todo, com essa preocupação toda. Mas é uma tentativa, esse seria o fato novo, palpável, e que está à mão. E que está aí, obviamente,
mais próximo de ser viável, que é derrubar o Transferban e inscrever os caras. Isso quer dizer que a Ponte, se isso acontecer, vai ganhar do São Bernardo? Não. Não há garantia absolutamente nenhuma. Mas seria um fato novo. Fora isso, a Ponte está com um pé e 3/4 do outro na Série A2 do ano que vem. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Bandeirantes. Derby é aqui na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. KS Tubos, Válvulas e Conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos, oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Edu Pinheiro. Campeonato Paulista de 2003 no Majestoso. O Isaías contra 40 segundos de jogo. Gol contra gol do Guarani. E aí o Sérgio Alves empata para a Ponte. O Sérgio Alves, que saiu do Guarani, subiu a avenida. E aqui derby, ele empatando. Segundo tempo, o Bugre descarregou com Wagner e Esquerdinha. 3-1. Wagner é aquele que atuou em todos os jogos do Guarani no ano de 2003. O técnico do Guarani, Giba. Na Ponte, o treneiro, Abel Braga. Com esse resultado, o Guarani foi para as quartas de final, onde seria eliminado pela Portuguesa Santista. E a Ponte foi para o Torneio da Morte. Era o regulamento da época, que iria apontar qual equipe seria rebaixada. Mas aí a Ponte foi bem e escapou. 23 de fevereiro de 2003, um domingo pela manhã, Majestoso. Ponte 1, Guarani 3. E derby é muito mais derby aqui na Bandeirantes. KS Tubos, há mais de 8 anos no mercado. Sede em Paulínia, atendendo toda a região metropolitana de Campinas com o melhor preço, ampla variedade de produtos, soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Tubos e conexões, infraestrutura, combate a incêndio e válvulas, materiais para linhas de gás, água quente, água fria, esgoto, caixas d'água, cisternas e tanques. Acesse kstubos.com.br. Ligue 19 3833 8900. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Seu almoço merece mais do que pressa. Merece sabor, tradição e a excelência da cozinha italiana. No Família Gianni, você encontra o almoço executivo perfeito. Pratos preparados com ingredientes selecionados, combinações que encantam o paladar e a experiência de um verdadeiro restaurante italiano. Tudo isso em um ambiente ideal para transformar a sua pausa do dia em um momento especial. Rua Pedregulhos, 27, Chácara da Barra. Família Gianni, da nossa família para a sua família. Comece o ano com a Desktop, eleita bicampeã com a melhor internet do estado de São Paulo. Aproveite planos de 200 mega a 1 giga de velocidade a partir de R$ 79,99. Saia na frente e comece 2026 com a conexão mais top do estado. Ligue 0800 100 0102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Não compre tubos, válvulas e conexões sem antes falar com a KS Tubos. Há mais de 8 anos no mercado. Sede em Paulínia, atendendo toda a região metropolitana de Campinas com o melhor preço, ampla variedade de produtos, soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Tubos e conexões, infraestrutura, combate a incêndio e válvulas, materiais para linhas de gás, água quente, água fria, esgoto, caixas d'água, cisternas e tanques. Saiba mais. Acesse kstubos.com.br. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final.
Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. KS Tubos, Válvulas e Conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. KS Tubos, Válvulas e Conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. 19:12. Não compre tubos, válvulas e conexões sem antes falar com a KS Tubos. Compre de quem é especialista em hidráulica. KS Tubos, empresa que faz acontecer há mais de 8 anos, sendo sucesso no mercado. Sede na cidade de Paulínia, com atendimento para toda a região metropolitana de Campinas. E em todos os setores tem soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria, ampla variedade de produtos, tubos e conexões e válvulas de PVC, aço, carbono, inox e cobre. Linha completa para combate a incêndio, materiais para instalação de gás, água quente, água fria e esgoto, caixas d'água, cisternas e tanques. Completa infraestrutura de materiais para a rede pública e privada. Ligue KS Tubos 19, que é o código de área, e o número 3833-8900. 3833-8900. Visite a KS Tubos, Avenida Prefeito José Lozano Araújo, 1168, Paulínia. A KS Tubos tem parceria com as melhores marcas do mercado. Para saber mais, acesse kstubos.com.br. Rádio Bandeirantes. Temas do dia que não tem ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe um dos temas para colocar a sua opinião no programa de hoje. 2 semanas após a reapresentação do elenco do Corinthians, o volante José Martínez segue na Venezuela, desfalcando a equipe corintiana e causando incômodo no departamento de futebol. A situação ficou ainda mais crítica, pois o jogador não respondeu à última mensagem enviada pelo técnico Dorival Júnior. É possível que o atleta seja punido com multa. Falta 2. Neymar entra em fase final de recuperação e vive a expectativa de retornar
ao Santos em fevereiro, mês que vem. O craque tem se dividido com trabalhos de fisioterapia no CT Rei Pelé e na academia particular dentro da sua casa. A tendência é que a partir da próxima semana já comece a treinar com bola. Pauta 3. Jogadores de Senegal correm risco de perder a Copa do Mundo por conta do abandono de gramado. Isso foi na final da Copa Africana das Nações. Protesto de jogadores e membros da comissão técnica de Senegal em relação à penalidade assinalada nos acréscimos da decisão. Resultará em punição aos envolvidos. De imediato já tem uma multa prevista de 50 a 100 mil euros, mas também pode ter afastamento da próxima Copa do Mundo. Começo com você, CH. Qual o tema que você escolheu? Eu quero justamente falar da final da Copa Africana de Nações, que a Band fez um maravilhoso trabalho. E realmente os jogadores de Senegal bateu Marrocos 1-0 na prorrogação, podem ser punidos pela FIFA. E está muito claro no regulamento da competição a punição para esse tipo de coisa. Foi absolutamente lamentável o pênalti marcado para Marrocos, que foi desperdiçado, foi perdido. Isso causou uma revolta muito grande nos jogadores de Senegal, mas, desculpe, mas respeito quem pensa diferente, mas não é assim que você vai consertar as coisas. Abandona e vai embora. Uma competição mostrada para o planeta todo, fora o estádio cheio de gente, só tremenda falta de respeito. Ainda bem que o Sadio Mané convenceu os caras a voltarem para jogar a prorrogação, porque senão a coisa poderia ter ficado pior. Eu tenho certeza, para finalizar, que os jogadores e a seleção de Senegal serão punidas. Não sei se não vão para a Copa, mas que vão pagar uma grana preta para a FIFA, vão. E você, Tigrão, em 1 minuto, qual o tema que você escolheu? Quero falar do Zé Martínez, José Martínez, volante do Corinthians. Veja o país onde ele está e não está respondendo mensagens e não se reapresentou. Continua na Venezuela. É na Venezuela que ele está. Sabem o que aconteceu na Venezuela recentemente, né? Todos sabem dos protestos que estão acontecendo na Venezuela, da divisão política, ou alguns defendendo o presidente que foi deposto e foi preso pelos Estados Unidos e está preso lá em Nova York. Outros festejando, o país está de cabeça para baixo. Fronteiras fechadas. Então, antes do Corinthians tá pensando em multa, ou não respondeu para o Dorival Júnior, tentem ir um pouquinho mais fundo, aqui no cacuete, no feeling. Será que tá fácil a vida da família do jogador lá na Venezuela? Para que ele volte para o Brasil? Ah, mas ele teria que fazer um contato pelo menos. Concordo. Mas será que ele está bem? Fisicamente? A sua família está bem? Está todo mundo em segurança? Está todo mundo com a comunicação liberada? Só um toque aí, né? Só uma sugestão para o pessoal do Corinthians. Não estou querendo defender o jogador, mas ele está num país que vive momentos excepcionalíssimos. Então, cuidado. Antes de tomar decisões, analisem com um pouco mais de profundidade. E você, Bebê, qual o tema que você escolheu em 1 minuto? Sobre o Neymar, que está voltando a treinar, ele deve voltar em fevereiro. Ele até falou nesse final de semana, né, numa entrevista que ele deu para uma emissora, a X Sports, que vai voltar em fevereiro. O Santos tem 2 jogos em fevereiro. Vai enfrentar o Noroeste, penúltima rodada, depois a última rodada vai enfrentar o Velo Clube em casa. Ele chega para a reta final e é claro que ele precisa estar muito bem preparado, porque agora é a hora de mostrar para o Ancelotti que ele tem condições de ir para a Copa. Intervalo, voltamos já já. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate.
Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. KS Tubos, Válvulas e Conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Chegando agora com a ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o empate por 1-1 entre Guarani e Santos em jogo realizado neste domingo, terceira rodada do Campeonato Paulista, no estádio Brinco de Ouro da Princesa para um público de pouco mais de 10 mil torcedores. Jogo que teve a arbitragem do Matheus Candançan. O Guarani de Kaique França, Rafael, Maurício, Antônio, Jonathan Costa e Emerson Barbosa, William Farias, depois Cauã Jesus, Natan Melo, depois Kevin e Isaac, depois Diego Torres. Mirandinha, depois Dentinho, Guilherme Parede, depois Guilherme Cachoeira e Maranhão, a equipe bugrina do técnico Matheus Costa. Já o Santos de Brasão no gol, Mike, Adonis Frias, Zé Ivaldo e Vinícius Lira, depois Escobar, William Arão, Gabriel Menino, depois João Schmidt, Zé Rafael, depois Lautaro Dias e Roleiser, depois Miguelito, Barreal e Tassiano, depois Robinho Júnior, a equipe do técnico Juan Pablo Voivoda. O Santos abriu o placar a 13 minutos do segundo tempo com Barreal e no segundo tempo, no último lance do jogo, Kevin empatou a 51, definindo o placar, 1 para o Guarani, 1 para o Santos. Essa ficha técnica do jogo realizado ontem no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Investir com Sicredi é ter planejamento financeiro para a vida inteira. É ter um portfólio completo com soluções para cada fase da sua vida. Com renda fixa sólida, renda variável consistente, previdência para construir seu futuro e diversas oportunidades em fundos de investimentos. É ter um especialista próximo que entende todos os seus objetivos e te ajuda a realizar cada um deles. Porque investir com Sicredi é ter com quem contar. Acesse o site do Sicredi e saiba mais. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais. Em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Não compre tubos, válvulas e conexões sem antes falar com a KS Tubos. Há mais de 8 anos no mercado. Sede em Paulínia, atendendo toda a região metropolitana de Campinas com o melhor preço, ampla variedade de produtos, soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Tubos e conexões, infraestrutura, combate a incêndio e válvulas, materiais para linhas de gás, água quente, água fria, esgoto, caixas d'água, cisternas e tanques. Saiba mais. Acesse kstubos.com.br.
Comece o ano com a Desktop, eleita bicampeã com a melhor internet do estado de São Paulo. Aproveite planos de 200 mega a 1 giga de velocidade a partir de R$ 79,99. Saia na frente e comece 2026 com a conexão mais top do estado. Ligue 0800 100 0102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 19h25. Sabe quando você encontra uma instituição que realmente está do seu lado? Pois é, esse é o Sicredi, é ter com quem contar de verdade. O Sicredi é a primeira instituição financeira cooperativa da América Latina, com mais de 120 anos de história e uma forma de atender que valoriza a proximidade e o cuidado com cada pessoa. Nas agências, o atendimento é humano e atencioso. No digital, completo e prático para quem prefere resolver tudo pelo celular, com mais de 300 produtos e serviços financeiros. O Sicredi oferece solução que vai do dia a dia até grandes projetos. Conta corrente, crédito, investimentos, seguros, consórcios e muito mais, sempre com foco nas necessidades dos associados. E o grande diferencial está no cooperativismo. No Sicredi, cada pessoa é associada, participa, contribui e ajuda a desenvolver a comunidade onde vive. No Sicredi, não é só dinheiro, é ter com quem contar. Abra sua conta. Vamos com o Na Lata. Responde na Lata. Atlético Mineiro apresentou nesta segunda 5 reforços para a temporada 2026. Os laterais Renan Lodi e Ângelo Preciado, os volantes Victor Hugo e Maicon e o atacante Alan Minda falaram com a imprensa. Você acha que esses reforços vão ajudar o Galo nesta temporada? O que você acha, Breno Beretta? Eu acho que sim, o São Paulo pediu esses reforços e eu acho que, comparado com o elenco do ano passado, vão ajudar bastante. E você, Tigrão, qual é a sua reflexão sobre o tema? Bons reforços. E você, CH? Ajuda sim, com certeza, Batista. 3 meses após a saída de Ramon Menezes da CBF, o treinador disse que foi pego de surpresa com a notícia de sua demissão após a eliminação na primeira fase do Mundial Sub-20. Você acha que foi correta a decisão da CBF ou você manteria Ramon no comando da seleção? Começo com você, CH. Precisava aprender a cigana que contou para o Ramon que ele é técnico de futebol. Não deveria nem ter sido contratado. Péssimo técnico. Fez bem a CBF em demitir. Aliás, demorou. E você, Tigrão? A decisão da demissão é tão correta que ele nem deveria ter sido colocado lá. E você, Breno Beretta, qual é a sua reflexão? Para mim também, nem deveria ter sido contratado. Vamos lá, Tigrão, na sua opinião, qual foi o destaque do final de semana do Paulistão? O jogão entre Primavera e Novo Horizontino. O Novo Horizontino virou um jogo que estava 3-1 para o Primavera e ganhou de 4-3. Goleada do Red Bull Bragantino diante do Botafogo 5-0, ou empate com um gol no último minuto e pênalti defendido entre Guarani e Santos. O jogo de Campinas. O gol do Kevin foi histórico, primeiro gol como profissional, e a defesa do goleiro santista no pênalti batido e bem batido pelo Mirandinha foi um acontecimento. Defesa histórica também do Brasão.
Pênalti bem batido. Defesa monstruosa. Para mim, o destaque do final de semana foi o clássico em Campinas entre Guarani e Santos. E você, Breno? Pra mim também, o jogo entre Guarani e Santos, que foi um jogão. CH, qual é a sua resposta? Guarani e Santos e o gol do Kelvin. Valeu, CH, um abraço pra você e até amanhã. Um abraço, até amanhã, se Deus quiser. Valeu, Tigrão, um abraço pra você, até amanhã, Tigrão. Um abraço a todos e até amanhã, se Deus quiser. Valeu, Breno, um abraço, até amanhã, Breno Beretta. Valeu, Batista, um abraço a todos, até amanhã. Pedro Piscinato, um abraço pra você e até amanhã, Pedrão. Valeu, Batistão, um grande abraço pra você e até amanhã. Muito obrigado para todos que mandaram mensagens, mesmo aquelas que não foram pro ar, mas eu agradeço de coração todos aqueles que participaram. Amanhã tem mais, 11h30 da manhã tem o Nossa Área e às 17 horas tem o Esporte em Debate pela Rádio Bandeirantes e, claro, também com a sua participação através do nosso WhatsApp. É sempre muito bom ter conosco. Acabou! Na sequência vem a Esporte em Debate Nacional. Tchau! Agora, Esporte em Debate.